O que vai ser o diferencial competitivo para você ter um bom size é justamente o que a gente falou lá no início do episódio, a experiência do cliente. Experiência do cliente. O cliente tem que estar satisfeito com a sua empresa. O que você faria diferente hoje se você fosse abrir uma agência? Não abriria uma agência. Me posicionaria como uma consultoria. Todo mundo acha que sabe muito mais do que realmente sabe. Você abre o LinkedIn, todo mundo é especialista de tudo. Você abre o Instagram, tem um curso que vai te prometer em R$99 mudar a sua vida. A era em que a gente tá é a era do insight. Porque o conteúdo já tem pra cacete. Tem sempre alguém falando que faz o mesmo que você, muito melhor que você. A RR Club, construindo o futuro do SaaS aqui no Brasil. Gabriel Rodrigues aqui da PEN. Na minha opinião, venda não é sobre sorte, sim sobre processo. Douglas Figueiredo aqui da PEN. E na minha opinião, vender é falar da dor do cliente e não da sua solução. Meu nome é Thiago Muniz, sou sócio da Receita Previsível B2B Stack. Na minha visão, a gente tem que ser amável com as pessoas e rígido com os processos pra gente ter previsibilidade e lucratividade. Vamos lá, Thiagão. Uma dúvida aqui já para iniciar. Qual foi o fator principal que fez com que você desistisse de agência, quis fechar a tua agência? Boa. Na verdade, eu saí de uma sociedade que eu tinha, né, de uma agência, e o principal motivo foi eu entender que o mercado publicitário brasileiro, de forma geral, ele treinou o cliente para ter uma necessitância. Então, o cliente tem necessidade de ter uma necessidade de determinada ação. E como eu já trabalhava já com estruturação de máquina de venda, já estava trabalhando com resultado real, com número, muitas vezes a discussão na agência ela fica muito pautada no ego ou na necessidade de estar certo do cliente. Então, quando você se posiciona muitas vezes como agência, quando a gente não tem um brand igual vocês têm hoje, tem uma estrutura para ter um nicho específico, o cliente ele fica muito se importando com aquilo que é irrelevante e às vezes não olha para aquilo que é relevante, né? Então, eu tive agência, tive empresas de tecnologia, trabalhei em agências. E eu cheguei a uma conclusão de que o mercado brasileiro, ele meio que te empurra para você virar um tirador de pedido. Porque é uma resposta em cadeia de urgência, né? Eu sou seu cliente, eu te peço uma alteração sexta-feira às 6 horas da tarde. Você fica chateado, mas você pede para o seu designer alterar aquilo 6 horas da tarde, fica até tarde na agência. Seu cara do tráfego vai ter que ficar subindo campanha de madrugada. E no fim do dia, podia ter esperado até segunda-feira. Né? Então, que não vai mudar nada. Que não vai mudar nada. Não vai ser fazer isso sexta-feira de noite vai virar o jogo. Então, essa falta de consciência e muito da falta também de senso que muitas vezes as empresas têm. Por exemplo, vamos dizer que eu sou um gerente de marketing, um diretor de marketing de uma empresa. Eu começo a aprovar, eu vejo meu time aprovando as mesmas peças, eu fico enjoado daquilo que eu vejo, eu fico pedindo para a agência trocar a identidade o tempo todo. Só que a pessoa se esquece que ela não é o seu próprio público-alvo. Então, a pessoa que viu tua empresa há 5 meses atrás não pode ser que não seja a pessoa que está te vendo agora. E aí, a pessoa, porque ela está vendo e aprovando o meu material, ela quer ficar fazendo aquela sensação do por favor, me surpreenda. Então, acho que esse é um grande problema cultural que as agências têm. Tá. O que você faria diferente hoje se você fosse abrir uma agência? O que eu faria diferente? Não abriria uma agência. Aí foda. Eu me posicionaria como uma consultoria. Por quê? Boa. Vocês hoje têm um perfil muito mais consultivo do que de uma agência. Quando a gente coloca a palavra agência, a pessoa normalmente ela leva em consideração que ela vai te demandar peças e que ela vai aprovar essas peças, e não que compra a sua estratégia. Agora, quando você é uma consultoria que também faz a parte prática da coisa, e vocês têm tudo isso, né? Vocês estão conversando no bastidor, vocês fazem análise, entende nicho do cara, etc. Vocês já são consultivos. Aí eu acho que não tem problema. Só pelo fato da gente ser nichado já é uma... Já é diferente, totalmente diferente. De ser um... E vocês fazem uma auditoria, vocês fazem um diagnóstico inicial para poder começar a trabalhar. Então isso meio que também delimita o processo. Então acho que o que eu faria diferente é não começar sem uma metodologia de trabalho. Porque aí você começa a aprender com a tentativa e erro, não daquilo que você sabe fazer, mas da forma de direcionar o cliente. Porque esse que é o problema. O problema não é você saber fazer. O problema é o cara deixar você fazer o seu trabalho, né? Legal. Acontece hoje, é o que mais acontece na prática, né? O cliente, ele quer pedir alteração no exemplo que a gente já falou no off. Troque o alegre por feliz. Então, tipo assim, é algo que não vai mudar nada. O cliente, ele quer se sentir dono ali do que ele tá criando. Ele esquece que tem alguém que teve talvez um estudo, ou seja lá o que for, que isso nem vai alterar nada e não deixa você de fato trabalhar.
Isso é o que... Mas, Thiago, você quebra. sente que mesmo que se posicionando como uma consultoria, né, por exemplo, a gente não teria, né, mas a dor do cliente ele precisa também de peças. E eu tenho que entregar peças. E mesmo que eu fale pra ele, cara, eu sei o que eu tô fazendo, pelo fato do ser humano ser bem egoísta, você não acha que ele ainda não vai dar uns pitacos ainda do que... O problema tá na entrega de peças, querendo ou não, porque o cara sempre vai achar que ele tá correto naquilo ali. Exatamente. Ele vai tratar a gente como se fosse uma AI. Joga pra esquerda, joga pra direita, joga pro lado. Joga pro lado, troca o feliz pelo alegre, troca o azul pelo azul royal, umas coisas que não vão virar o jogo. Eu acho que o grande ponto é o tipo de cliente que você tem, como você também treina e educa o seu cliente. Porque eu acho também, como você começa com uma relação com bons limites, a pessoa ela tem mais senso também. Eu também trabalhei com muito cliente maneiro, muita gente boa pra caramba, mas eram pessoas que normalmente elas não eram necessariamente... A maioria. Não era a maioria, mas assim, eram clientes que não necessariamente são técnicos, mas têm bom senso. Então, assim, se ele tá te pedindo uma coisa que é absurda, ele vai te dar um contexto. Então, o exemplo que eu falei agora de pedir um negócio sexta-feira às 6 horas da tarde. Olha, Thiago, eu não concordo em te pedir isso, mas rolou uma discussão aqui da diretoria. Será que você pode contribuir? Será que você pode ajudar? Eu acho que isso já muda também. E aí eu acho que um recado para quem tem agência é, cara, cuidar do seu time para o seu time não ter ranço do seu cliente. Eu posso até contar uma história fora do mundo do SaaS aqui, que eu tive um cliente que ele era um motel. E motel as pessoas têm dificuldade de compartilhar dados. Sabe aqueles cupons do McDonald's de desconto? A gente criou isso, conseguiu capturar dados, fazer pesquisa. A gente começou a entender na época que o nosso maior concorrente era o Netflix, não era um outro motel para a pessoa aí, era o restaurante japonês, as pessoas iam para o motel para presentear aí o casal e tudo mais. E uma das coisas que eu achei fantástico que esse cliente fez comigo na época foi levar todo mundo da agência para o motel, calma, tá, gente, não é para nada indevido, para a gente almoçar lá. Então ele mostrou as suítes, mostrou como é que era o processo, mostrou os pratos, como eram feitas as coisas. Cara, as pessoas ganharam um apego emocional com aquilo ali. Falou, porra, cara, isso aqui é um trabalho sério, isso aqui é uma coisa séria, isso aqui é uma coisa que eu preciso me comprometer para dar certo. Então, ele não vendeu... Eu tive que vender para esse meu cliente, mas ele vendeu para o meu time como era bom atender ele. E eu acho que às vezes os fundadores, né, voltando a falar de SaaS, às vezes o fundador, o CEO, ele esquece disso. Que ele tem que vender aquilo que ele está confiando para o time dele também. Tem um cliente nosso, não sei se eu posso falar no ar, que é o Thiago meu xará, o Thiago da Rai Química. É uma indústria química e ele comprou o livro, leu o livro, ficou louco, foi entrar em contato com a gente, fechou a consultoria e ele começou o trabalho. Uma das primeiras coisas que ele fez foi, primeiro, pedir para eu ir lá, pessoalmente em Goiás, para poder fazer um evento para o time dele contando sobre a metodologia. Mas antes de chegar lá, um mês antes, ele chamou todo mundo do comercial dele numa sala, virou e pegou e falou assim, vocês estão lendo Receita Previsível que eu comprei para vocês? Ah, não. Ó, eu tô pagando X mil reais por mês, que é uma consultoria, hoje o FII mensal é a partir de 18 mil reais. Então, eu tô pagando uma grana violenta nisso aqui por mês e eu não vou pagar para vocês não implementarem. Então, eu quero que todo mundo leia. Toda sexta-feira vai ter o Clube do Livro, uma pessoa vai dizer o que ela entendeu do livro. Então, ele mudou a cultura dele. Se ele não mudasse a cultura do lado dele, já era. Pode chegar a 50 consultores. Pode pagar 100 mil por mês. Pode botar o Aaron Royce lá para falar, não vai adiantar nada, entendeu? Não vai funcionar. Então, assim, o quanto que o fundador da empresa defende aquilo que ele está acreditando. Então, pô, ele acreditou em vocês, que todo no time, ele também tem que defender pro time dele que ele tem que confiar em vocês. Aí, você se estressa menos com trocar o feliz pelo alegre. Vou entrar numa pergunta já que a gente entra em receita recorrente, né? Vamos lá. Falando sobre receita previsível. Eu li Receita Previsível quando a gente estava estruturando máquina de vendas. Comecei a descobrir o que é inbound, outbound, os primeiros termos. Aí comecei a descobrir o que era SDR, BDR, LDR. Descobri que isso fazia parte de uma metodologia. Comprei, não só o livro, eu comprei o kit que vem com... O workbook. O workbook e tal. Puta, nossa, é muito bom quando você tá aprendendo receita previsível, é muito bom. E hoje em dia, depois que a gente entrou em receita recorrente e tudo mais, um livro que eu gosto muito e tô aprendendo muito é Arquitetura de Receita. Qual que é os
eles são antagônicos, eles são complementares, porque, por exemplo, a founder de SaaS, executivo e tudo mais, né? A arquitetura de receita nasceu de SaaS, pelo Jaco, que é um holandês, para quem não sabe. Hoje também Jaco tem, né, o Winning by Design e tudo mais, que é a escola que ele ensina a metodologia. São antagônicos, são complementares? Excelente pergunta. Inclusive o Jaco é um grande amigo do Aaron, gente boa demais. A Renata tá aqui, que é aqui do Brasil, né, do arquitetura de receita. Inclusive também é uma grande palestrante, conteúdo incrível da Renata também. Já palestramos juntos assim em eventos. O que é o grande ponto? O Receita Previsível, ele é uma metodologia que ele se adequa ao seu negócio. Eu falei algumas coisas pro Aaron para me tornar sócio dele, que ele falou, cara, você realmente entendeu o livro, que as pessoas, a maioria das pessoas acha que pegam os 2%, que é gerar uma lista, engajar, encantar o cliente, agendar uma reunião, e acho que Receita Previsível é isso, que é sistematizar as coisas, sistematizar os processos, inclusive da liderança, dominar nichos e especialização de papéis, né? Então, isso não mudou nos últimos anos, desde o lançamento do livro, e não vai mudar. A gente vai, ainda mais com o avanço da IA, muito pelo contrário, vai ser ainda mais necessário esses três pontos. O Winning by Design, ela tem uma série de artefatos e estruturas que te ajudam a entender como você tem frameworks que fazem com que as pessoas entendam as mesmas coisas. Então, eu acho que a pegada da gente é diferente, mas é complementar. Inclusive, tem vários clientes que compram o livro, já li os livros do Winning by Design, o Iaco, como eu falei, né, amigo do Aaron, mas é muito mais uma forma de visualizar as ações que você vai fazer de forma organizada, inclusive de uma forma muito boa, muito bem organizada, todos os livros são muito bons, e olhar para a experiência do cliente. O Aaron fala também de olhar para a experiência do cliente, o Aaron fala do sucesso do cliente, muito também no hipercrescimento, né, que foi o livro que ele lançou depois do Receita Previsível, que é mais focado, inclusive, para o pessoal de SaaS e tudo mais, mas é muito a lógica de as duas empresas estão olhando para, as duas metodologias estão olhando para a mesma coisa, que é melhorar a experiência do cliente. Né? A forma como eu executo, ela vai ter ali o melhor de cada framework, o melhor de cada metodologia, mas as duas coisas são totalmente complementares, muito pelo contrário, o Receita Previsível funciona com qualquer coisa. É uma das poucas metodologias que eu posso afirmar isso, inclusive. Como que, eu não sei se, obviamente, se aplica para esse modelo, né? Mas quando a gente fala sobre olhar para a experiência do cliente, olhar para o cliente... Posso dar uma folhada aqui? Por favor. O que o cliente realmente quer. Como que eu separo isso, por exemplo, desses problemas de agência que eu te falei? Que o cliente, ele quer mudar o alegre pelo feliz. O cliente, às vezes, ele nem sabe o que ele quer ou por que ele quer. Só que nisso, na cabeça dele, talvez, ou no geral, para a gente deixar ele satisfeito, obedecer e ficar quieto. Isso se aplica ou existe algum jeito que eu falo, nunca vai ter como agradar esse cliente? Tem como agradar, mas a gente tem que entender que para a gente agradar, a gente vai ter que fazer uma coisa que é um pouco contra-intuitiva para o resto do mercado. As pessoas estão acostumadas com o quê? A ouvir aquilo que é o resultado rápido, em pouco tempo, com o máximo de pressa possível, com o menos trabalho possível. Então, normalmente, as pessoas vão se encantar mais rápido por esse discurso. Por exemplo, todas as empresas que trabalham com consultoria de vendas no Brasil usam Receita Previsível de forma direta ou indireta. A pessoa pode até não falar publicamente, mas se ela põe especialização de papéis, se ela fala de nicho, ela está falando de Receita Previsível. Então, o que é o grande segredo? Você tem que mudar a cultura desse negócio. Tanto que na consultoria o que a gente faz é mudar a cultura que a empresa tem na área de vendas e de marketing da operação, para que as coisas funcionem. Então, esse cliente, vamos dizer assim, que olha para o lado errado, ele tem que ser o primeiro, porque uma das coisas que a gente colocou na metodologia de consultoria, que foi criada aqui no Brasil, por mim e pelo Aaron, o professor Marcelo Amaral, que também escreveu o workbook com ele, também participou, que a gente não... Receita Previsível não é algo que o CEO ele vai deixar, ele tem que participar. É uma multinacional, a gente falou de algumas multinacionais aqui em off. A multinacional eu falo com o CEO, eu falo com diretores, de tempos em tempos, porque senão, gente, vai ser o quê? Vai chegar lá, você vai mostrar um PPT colorido, vai mostrar um monte de framework maneiríssimo. Eu sou professor na FGV tem 12 anos, então assim, mostrou um framework pra mim, eu falo, já sei de onde que é, como é que é. É maneiríssimo para dar aula. Mas uma coisa é você consumir uma informação, outra coisa é você executar. Então, acho que o que é a zona cinzenta que as pessoas não perceberam ainda? Consumir informação é diferente de saber executar. Eu só consigo saber executar se eu mudar a minha cultura. Eu só mudo a minha cultura se partir da liderança.
Não adianta. Não adianta chegar ao SDR lá, ler o livro, acho ótimo, tem que ler, vai aplicar as técnicas, mas a mudança só vai acontecer se a diretoria da empresa falar, opa, não, peraí, vamos rever a forma como a gente decide Feliz por Alegre. Eu tenho um case, que é uma construtora lá de Uberlândia, lá do interior de Minas. E o cara trocava de agência trocava de agência o tempo todo e de time interno. A gente foi conversar com eles e fez um projeto. Uma das coisas que o dono falou foi, não, porque nunca funciona. Essas coisas nunca dão certo. Eu dei o Receita Previsível para ele e falei, lê o capítulo 12, se você achar que você não tem nenhum tipo desses erros, cara, se tá certo, eu acho que o mundo inteiro tá errado. Agora, se você tiver um desses, você tem que mexer em alguma coisa. E aí, uma das 7 falhas que o CEO e o diretor de vendas cometem, que tá no livro, é justamente ser desleixado com as métricas. Ele reclamava do resultado, mas ele não sabia o que era um CPA, o que era um CPC, não sabia o que era um MQL, o que era um SQL. A primeira coisa foi fazer o gestor de tráfego, falar com o SDR, falar com a gerente comercial, falar com o gerente de marketing, entender o peso do lead que, por exemplo, o lead que teve uma visita agendada no decorado, ele tinha um peso diferente no CRM, isso alimenta de volta o tráfego pago, então melhora a qualificação. Então foi um monte de coisinha que a gente foi mexendo para melhorar o resultado do cara. Mas tudo passou pelo quê? Por segurar a ansiedade dele e falar, irmão, primeiro você tem que aprender a ler o número, para depois você discutir com o número, para depois você cobrar nas pessoas. Senão você vai ser só um babaca cobrando o seu time, entendeu? Aí vai educar esse cliente. Exatamente, educar o cliente. Com muita... Eu falo sempre que é amável com as pessoas e duro com os processos. Então, você vai ser gentil, você vai ser educado, mas, cara, não adianta você furar o processo. A consultoria demora 3 anos para terminar. Então, cliente que em menos tempo ele consegue ter resultado, tem cliente em 30 dias. O Thiago da Raquímica foi um. Mas o que eu prometo pro cara é que eu vou olhar pro trilho da estratégia e vou olhar pro trilho da execução ao mesmo tempo. Então tem coisas que são estratégicas que vão demorar meses. E tem coisas da execução que no primeiro mês eu vou fazer uma campanha de CS, vou fazer uma campanha com marketing, vou botar um outbound ali para rodar minimamente e tudo mais, entendeu? Legal. Receita Previsível não fala necessariamente só de outbound, né? No livro talvez sim, né? Mas a consultoria como um todo não entra só em outbound. A consultoria como um todo não fala só de outbound. No livro, o Aaron não fala só de outbound especificamente. Que eu não faz muito tempo que eu já li faz uns 4 anos, tá? Sim. Então, se você falar alguma merda, você me corrige. Não, imagina. Pô. E não falou merda não, porque eu acho que todo mundo conhece realmente pela metodologia outbound. Mas no livro, o Aaron fala, por exemplo, dos cases de marketing, né? Da Marketo, ele fala do CS, fala da importância do onboarding, fala de sales enablement. Ele não nomeia com essas palavras, mas ele fala disso tudo. E no hipercrescimento também. No hipercrescimento ele fala muito de CS, ele fala muito de liderança, ele fala muito de marketing, fala muito de argumento de venda, né? Tanto que entrevista com o cliente é o capítulo 3, capítulo 4 do hipercrescimento é argumento de venda. Então, você só tem um bom argumento de venda se você fizer entrevistas com seus clientes, né? Então, o livro como um todo, ele fala de como você sistematiza as coisas. Isso foi o que eu falei pro Aaron, inclusive, para mim. Isso. Eu achei que era isso. Era uma criação de processos, basicamente, sistematizar o processo de vendas e marketing. Exato. É sistematizar o processo de aquisição de cliente. Exatamente. Porque antes era meio, a Deus dará. Eu fico imaginando como é que existia o processo de venda antes de ter separado pré-vendas e vendas, cara. Que, tipo assim, é um negócio tão simples e ele começa necessariamente a gente tem uma faixa no nosso escritório enorme falando assim, vendas não é sobre sorte, é processo, né? Exato. Porque antes a galera, cara, vendia aleatoriamente. Depois que você começa a criar processo, é literalmente criar processo em toda etapa. E aí, deixa eu só entender uma coisa. Hoje, dentro o Aaron, você falou, por exemplo, que hoje você é sócio do Aaron, né? Até uma pergunta, não sei se é polêmica, vamos dizer assim. Mas você acha que esses caras que, por exemplo, que criam metodologia... Por que, por exemplo, que o Aaron se juntou com o Thiago? Entendi, boa pergunta. Boa pergunta. Excelente pergunta. O Aaron, ele tinha... o Aaron tinha Predictable Revenue lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, ele fez um evento que foi o Vendas B2B Summit, há alguns anos atrás, e o Eduardo Miller chamou ele para abrir empresa. E aí essa empresa existia desde 2018, 2019, e eu assumi ela em 2021. Então, foi um negócio que era mais uma fonte de receita ali. O que foi a mudança de gestão, né? Inclusive, sou muito grato ao Eduardo pela negociação que a gente fez. Hoje eu tenho 90% da receita previsível. Sou o CEO e o sócio majoritário, mas o que é a grande sacada? O Eduardo, ele estava olhando muito para curso. E eu, como vivi a frustração de chegar e montar um playbook, desenhar um processo, e daqui a 3 meses, 4 meses, o cara manda embora SDR, tá tudo uma
cagada. Eu falei, não, o modelo tem que ser diferente. E aí eu conversei muito com o Aaron sobre isso, conversei muito na época com o Marcelo Amaral, que é o coautor do workbook, e falei, eu acredito que tem que ser diferente esse processo. Tem que ser um processo de mais longo prazo. E o Aaron falou, cara, por quê? Aí eu expliquei um pouco mais, falei desses pontos que eu tinha entendido do livro, e ele falou, cara, vamos seguir em frente. Na época, o meu inglês era rudimentar, era um inglês menos do que básico, pra explicar as coisas assim. Caraca! E eu convenci o cara a falar, confia que vai dar certo. É o primeiro ano. Cara, isso é bizarro, pô. Bizarro. Eu passei o primeiro ano reestruturando todo o negócio, mudando as pessoas, mudando os processos e tudo mais. Eu comecei, de fato, a vender a consultoria na Growth Conference 2022, que foi a primeira vez que eu vi o Aaron pessoalmente também. E aí, ali, a gente começou a vender. Eu vi os anúncios rodando de vocês dois. Inclusive vai ter... Na Growth Conference. Eu lembro você falando, o Aaron tá aqui no Brasil e tal, que não sei o que lá, a gente tá trazendo a receita previsível aqui pro Brasil. É isso aí. Eu vi os ads iniciais ali na Growth Conference. Isso aí. Então, assim, o que eu vejo, assim, o Aaron, ele é um autor de best-seller, ele é um vendedor absurdo, mas ele é um ser humano muito bom também. Uma das coisas que eu aprendi com ele é que o número te ajuda a olhar o passado, mas se você olhar para o futuro, você tem que usar a intuição também. Então ele confiou lá na intuição dele e a nossa parceria está dando muito certo. Inclusive eu estou escrevendo um livro novo com ele, justamente para falar aí da sequência da metodologia. Que é o que a gente está criando aqui no Brasil e mandando pro mundo todo. Que legal. Eu sempre pensava, mano, que esse louco tá falando da receita previsível do Aaron. Aí quando ele trouxe o Aaron, eu falei, caralho, o Aaron, esse louco aqui, porque os anúncios apareciam, eu já conhecia a receita previsível. Sim. Aí, mano, receita previsível não é desse cara, receita previsível é do Aaron, pô, esse cara não criou receita previsível. Sim. E aí, quando ele começou a trazer e que tava licenciado, né, e o Aaron fazia parte da sociedade junto, eu falei, caraca, que da hora. E aí, deixa eu só entender, hoje, o que é Brasil pro Aaron, assim, ele é um mercado que faz sentido pra ele? Sim, demais. O Aaron, nos últimos 2 anos, falando do livro, ele viajou 17 países. E aqui no Brasil hoje é uma das principais marcas, né, os principais pontos, porque ele usa o nosso case no Brasil para palestrar no mundo inteiro. Hoje a palestra dele principal é a cultura como vantagem competitiva. Então ele ele conta a história da gente como sócio, como amigo, como parceiro, e como isso foi influenciando em montar a operação aqui no Brasil, e depois agora os livros também que a gente está escrevendo. Mas ele ainda faz parte. Faz parte, ele é sócio. A gente não é uma franquia, não é um licenciado. Eu sou dono da metodologia, eu sou sócio da empresa junto com ela e estou escrevendo os livros novos com ele. Legal. Muito bom. Tá saindo aqui do Brasil. O que a receita previsível, no geral, hoje em dia entrega? Você falou que você tem a tecnologia, consultoria e tudo mais. É isso, o ecossistema como um todo. É o ecossistema como um todo. A gente tem a consultoria de máquina de vendas, que são 3 anos de operação. A gente promete para o cliente, né? Nossa promessa é manter pelo menos 30% o lucro no primeiro ano da operação. Então, são 3 meses de auditoria, 3 meses de planejamento e 3 meses de execução. Só que desde o dia 1 é um time olhando para planejamento estratégico, outro time olhando para o tático operacional. A gente tem uma consultoria de inteligência artificial, que é para ajudar o cliente a entender em que parte do processo dele a IA vai colaborar. Então isso é mais para quem tem alto volume de demanda, já tem muitos processos bem estruturados e precisa entender como otimizar eles. E a receita previsível agendas, que como o nome diz, é te colocar de frente com um decisor. Então a gente agenda reuniões qualificadas para quem quer vender para média e grande empresa. Então eu coloco um SDR, um cara para olhar para o seu social selling, e uma galera para olhar para todos os touch points assíncronos, então são pessoas diferentes, e aí a gente monta ali o outbound, porque né, tem vários outreach, out não sei o quê, out-in com não sei o quê, papapá, que no resumo outbound é prospectar, chamar atenção, ser relevante, para que o cliente tenha uma ideia do que você faz e te escute para você vender. Então, tem muita gente que fala que o outbound morreu, etc., mas isso aí é pura besteira, porque tem várias formas de fazer outbound, né? Então, é isso. Eu acho que o outbound frio, até funciona, mas não funcionava como era antes. Exato. Agora, tem várias formas de você fazer outbound. Social selling é uma maneira de fazer o outbound. Isso, você sabe que tem uma explicação por que não funciona. Por quê? O que acontece? A gente, nos últimos 10 anos, a gente viveu uma transformação que é da gente sair da venda técnica para ir para a venda por benefício. Então, quando eu comecei a estudar, comecei a executar as coisas
máquina de vendas e vocês em algum momento passaram por algum exemplo que é não coloque um buraco na parede, venda o quadro pendurado. Lembra que tinha esse negócio? Só que o que acontece? Quando você começa a vender benefício, você começa a vender algo intangível. E a internet, nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, ela popularizou os infoprodutos, os produtos digitais. Que é muito intangível. Que é muito intangível. Então tem uma promessa muito grande, e às vezes tem uma entrega não tão boa. É muito difícil, né? Você ver um infoproduteiro que respeita, inclusive vários sérios que existem, mas muito difícil. O cara tem uma puta entrega com uma promessa fraca. Geralmente a promessa é absurda. Overpromise pra eu vou te prometer. Foi nesse mesmo nível. Exatamente. Tá? Eu ia chegar exatamente isso. Você pegou a visão, é exatamente isso. Então o que acontece? Onde todo mundo é fodão, né? Como perdão da palavra, como diz o Aaron, no mundo onde todo mundo tem superpoderes, ninguém é especial, tudo ficou muito posterizado. Então, o cliente da gente, ele se educa pelo que a gente faz. Então, o que nós vendemos para os nossos clientes, ele começa a executar. Daqui a pouco ele começa a replicar. O cliente dele começa a aprender com o que a gente ensinou, ele muda de comportamento. Antigamente, se eu abrisse um e-mail e colocasse o nome da minha empresa, mais o nome da empresa do cliente, 2 pontos, reunião... Já era, vendia pra caralho. Taxa de abertura absurda. Absurda. Hoje preciso falar com você. Exatamente. Hoje em dia você vê um assunto desse e fala, caralho. Porra. Convite, entendeu? Não, eu mandei hoje de manhã uma campanha, assunto a gente sério. Tá fazendo... A gente a gente é co-autor do Growth Conference desse ano, né? E aí eu falei... Eu tô anotando, tá, Thiago? Tô mexendo celular, mas tô anotando. Relaxa. Aí eu fui fazer uma campanha com os meninos, né, do time, eu falei, galera, peraí que eu vou mostrar um negócio pra vocês. Abri o meu e-mail, conectei o Snóvio, fiz uma campanha, tipo, assim, peguei, falei, gente, uma matemática simples. Pega os filtros da ferramenta que você tá usando e conecta com a sua copy. Você já tem uma parada hiper personalizada pra fazer. Você tem 1000 coisas personalizadas pra fazer. Gente, eu fui, fiz uma busca booleana no ChatGPT. Me traga insights de 2025 contra-intuitivos sobre o Growth Hack. Achei um artigo, botei o artigo no meio do texto, fiz 3 linhas e falei, tava lendo esse artigo, vi que você tal, e queria te convidar para a Growth Conference. Disparei 8h30 da manhã, 11 horas, já tinha 50 respostas na minha caixa de entrada. Mais ou menos umas 50 respostas. Disparou para quantas pessoas? Disparei para 300. Então, 300 para 50 de manhã, numa segunda-feira, tá bom demais, né? E aí, então, o que é a parada? O que eu vendi? Eu não vendi mais o benefício, eu vendi o insight. A era em que a gente tá é a era do insight. A pessoa quer saber, o que eu não estou enxergando? Exato. Uhum. Porque o conteúdo já tem pra cacete. Se eu abrir o ChatGPT, se eu abrir o IA, se eu abrir o Instagram, tem sempre alguém falando que faz o mesmo que você, muito melhor que você. Então, todo esse ambiente faz com que a pessoa, ela fique meio que, eu preciso achar alguma coisa especial. E é você vender pelo insight, a era do insight. Agora, quando você dá uma entrega técnica para essa pessoa já de valor ali, eventualmente isso você já atrai ela. Por isso que podcast, entrega de conteúdo, até eventualmente comunidade, que hoje em dia... E principalmente de nicho, né? Porque quando você fala muito, muito aberto, é difícil, né? Por exemplo, você vê conteúdo de vida real. Por mais que você vê no ChatGPT, ele tá te entregando coisas dos dados gerais, né? Às vezes não especificamente do que você tá passando naquele momento, ele vai te entregar, mas não com experiência de vida real. Porque e é probabilístico, né? E é probabilístico, né? Ele vai falar o que estava sendo mais falado na internet. Isso, exato. Ele vai dizer para você qual padrão, que é o principal ponto que a gente vai treinar time é do diretor ao SDR. Em vez de você pedir para a IA cuspir o texto, você tem que conversar com a IA. E não pedir para ela cuspir texto. Então, assim, em vez de monte um e-mail para prospectar um CFO, como o CFO pensa em 21 de outubro, 21 de novembro de 2025 para comprar tal coisa. Quais seriam os pensamentos dele? Aí você vai entendendo e quais objeções? Como resolveria isso? Aí depois disso me ajude a criar um e-mail de 3 linhas, vou deixar a dica prática. Joga no ChatGPT assim, quais neurotransmissores... Pega um e-mail seu que deu certo, uma cadência que deu certo, um anúncio que deu certo, transcreve na IA e pede para ela analisar assim, quais neurotransmissores essa copy está ativando. Aí você vai ver se você está ativando dopamina, cortisol, e aí você vai falar, o que está mexendo com essa pessoa nesse momento? E isso é muito mais do que falar... Transmita alegria. Transmita alegria. Espero que este e-mail te encontre bem. Sabe? Isso, a pessoa viu, começou a ver em massa, ela vai mudar o comportamento. Então, por isso que não funciona.
Entendeu? Não é o Receita Previsível, não é o N-by Design, não é o Spincelli. Ninguém que vai te salvar nessa... Ano passado a galera matava a Receita Previsível no LinkedIn, né? Isso era muito legal pra fazer polêmica. Recomendo fazer a polêmica, tá? Mata o Receita Previsível lá, fala Receita Previsível morreu, esse tipo de coisa é muito bom. Não, no LinkedIn todo dia morreu algum. Agora Spincelling, aí depois mata o N-by Design. É uma chacina. Todo dia você entra lá... Eu não sei quem morreu. Você fala, Não, e o cara fala assim, ó, Receita Previsível morreu. Aí 2 linhas embaixo, mas você tem que especializar papel, você tem que fazer nicho. Porra, você tá falando a mesma coisa que tá no livro, cara. Então, assim, e é normal, essas coisas eu levo super de boa. Porque é o normal. Tudo que é consolidado vai ser o que vai ser atacado, porque o ser humano precisa dessa necessidade de coisa nova. Então, tem que acontecer. Mas é cíclico. É cíclico. É igual a moda. Exatamente. E montar negócio é sempre cíclico. É sempre... Excelente analogia, inclusive. Muito boa. Exatamente. Deixa eu ir para uma pergunta agora que é mais operacional. Como que funciona esse organograma atual nessas consultorias que vocês vendem? E quantas contas vocês conseguem atender ou vocês atendem atualmente? Isso é escalável? Quantas pessoas precisa para realocar tudo isso? A gente escalou com os consultores certificados. A gente tem mais de 70 pessoas certificadas na metodologia. Então, tem consultores externos que apoiam em projetos e podem vender sem pagar royalties. Mas, internamente, como é que funciona? Para cada hora de consultoria que você tiver com o cliente, pensa em 4 horas de back-office. Inclusive, para quem quiser, inclusive no mundo do SaaS, uma das coisas, né? A gente agora como dono de um SaaS também aqui no ecossistema, que é a B2B Stack, a gente olha muito para vender primeiro o serviço para depois produtizar, né? E você olha para 1 hora de consultoria... Ao vivo, você vai ter pelo menos 4 horas de back-office. Hoje, a tríade que funciona bem é um consultor sênior que é responsável pelo projeto, e eu tenho uma pessoa mais de Heavy Ops e uma pessoa mais de Sales Enablement que faz essa duplam junto com essa terceira pessoa. Então, essa pessoa também é um cara sênior que vai dominar tudo de marketing de vendas. Então, hoje eu tenho professor da FGV, professora da SPM, do BMAC, pessoas que fizeram curso da N-by Design, fizeram curso da Receita Previsível, fizeram curso da Reeve, fizeram cursos de RD, fizeram curso de várias metodologias antes de entrar para poder refutar tudo que a gente está fazendo internamente. Então, essas são pessoas bem maduras nesse sentido, que gerenciam um projeto. Mas tem a pessoa mais técnica ali que vai, preciso ajudar o cliente porque ele está patinando em como faz o SDR dele usar melhores automações que ele tem. Eu tenho uma pessoa de Heavy Ops, ajudando nisso, mas olhando para dados, olhando para estratégia. Treinamento, como a gente vai ensinar esse gestor do outro lado a treinar o time? Ou como a gente vai ajudar essa pessoa a treinar o time durante a consultoria? Porque, mais uma vez, a gente fez um reposicionamento de produto nosso agora, todos os cursos da gente, as aulas vão ter no máximo 10, 12 minutos. Porque as pessoas não veem o curso inteiro. Não adianta. A pessoa tem mais... A pessoa que está escutando a gente aqui tem mais aba no computador aberta do que existe startup no Brasil, pô. Então, assim, o cara tem uma porrada de coisa aberta ali, não consegue prender atenção. Então, a gente faz coisas mais enxutas e o ao vivo é onde faz a diferença, porque eu vou ali ao vivo e falo, me mostra o seu caso da semana, me mostra as suas oportunidades e sempre o gestor junto, a gestora junto. Porque a gente não pode virar o gestor paralelo dessa pessoa. Então, e aí que a consultoria acontece, que aí a pessoa assume o processo, ela tem que executar. Uma vez que eu te treinei, te ensinei, você viu os parâmetros, agora você tem que fazer sozinho. A pessoa, o seu cliente. Exato. Ou seja, então vocês não entram na parte braçal, no operacional ali, vocês só orientam para onde a pessoa tem que ir. Não, muito pelo contrário. Falar, tem que montar a cadência, bora montar a cadência junto. Isso tá incluso nas horas. Tá dentro das horas. Da pessoa que... Isso aí. Por isso o ticket. Então, assim, a consultoria ela é ideal para quem fatura mais de 10 milhões por ano. Por quê? Nessa estrutura, eu não contabilizo horas. Eu não fico fazendo, eu te gastei 10 horas. Não, é um escopo aberto e eu vou botar, cara, se precisar botar 8 pessoas para resolver esse problema, 10 pessoas do meu time, eu vou botar. Mas são as pessoas atuais do seu time? Ou, por exemplo, se a PEN vai lá contrata vocês vão ter que buscar gente nova pra operar a gente ou é a galera que já tá lá? Não, a galera que já tá lá. Todo mundo. Não tem nenhum problema. E mesmo assim dá conta de todos os clientes? Todos os clientes. Isso aí. Mudança de paradigma. O onboard da gente demora 6 meses. Pra pessoa começar a trabalhar. 6 meses? Não, mas o ticket é alto. Exato. A pessoa começa a trabalhar e tal, mas assim... Ela ficar autônoma na função dela são 6 meses. Tem até um artigo meu postado que eu falo sobre isso. O pessoal fala que tem um Vale das Sombras. O cara entra e fala assim, cara, é muito diferente. Por quê?
a gente não olha só pro técnico. Olha pro técnico, olha pro emocional, olha pro comportamental. Porque muito do que a gente vai falar no livro novo tem a ver com isso. A gente fala que tem 3 tipos de fricções. As fricções internas, que é ou a empresa faz errado, ou ela não faz algo. E aí dentro disso tem muito esse problema que eu falei da educação, né? Que é, você sabe contornar a objeção? Sei, então contorna a objeção. E por que eu não poderia tomar energético às segundas-feiras? Ai, meu Deus, eu não sei. Então a pessoa ela absorve informação, mas ela não sabe executar. Tem as fricções externas, que é o Aaron fala muito que é a síndrome dos objetos brilhantes, eu falo que é o fetiche pelo novo. Que é aquele cara que coloca lá no LinkedIn. Abre o LinkedIn dele, ele tem um concorrente dele que tá falando que fez uma estratégia, que ele fechou 600 milhões de euros. Milhões de reais. Não vai funcionar igual para você. Não é assim que funciona. Cada negócio é negócio. Cada negócio é negócio. A gente vai ter a mesma coisa, vai ser diferente. E tem também as fricções comportamentais ali, que é como que eu lido com os desafios. Porque tem gestora, que o cara não vai lá e não dá feedback pro funcionário. O cara vai lá e não chama atenção, ou o cara vai lá e deixa passar, o cara não preencheu o CRM. Então tem um monte de coisinha ali, que é invisível, entre aspas, que é não colocar o bode no meio da sala. Então, assim, uma coisa que eu garanto é que os primeiros 3, 4 meses de consultoria vão ser traumáticos. Eu vou trazer um monte de problema, mas claro, eu também vou trazer muita solução e também vou falar, seu time não é o pior time do mundo. Tem muita gente boa pra caramba trabalhando contigo que você não tá dando valor às vezes, entendeu? Então, assim, Entendi. É mudar o jeito que o cara pensa. Se o cara não mudar o jeito que o cara pensa, não vai dar certo. Pode botar receita previsível, botar o Inima Design, pode botar prometer agente, prometer founder-led growth, pode botar todas as soprinhas de termos que a gente quiser botar, não vai dar certo. Não é isso que vira o jogo, entendeu? E isso entra naquele serviço que você falou pra gente ali no off, não sei se estava no off, que a gente paga anualmente? Ou é outra história? Entra no... por exemplo, Não, a gente paga anualmente se eu fosse licenciado. Isso, Aí o licenciado consegue vender. Hoje vocês têm um ecossistema como se fosse um canal de aquisição via parceiros. Isso aí. E eles conseguem executar também sozinhos sem pagar royalties pra gente. Legal. Entendeu? Muito legal. Então esses caras têm aulas ao vivo, toda segunda e terça comigo. É o único... que a gente fala de oficinas técnicas e uma vez por mês eu rodo toda a metodologia. Então eu falo de 6 até 10 da noite no dia de semana e sábados de manhã sobre como é trocar os 3 anos de consultoria. Então, falo todos os problemas. Tudo que vai dar errado, tudo que vai dar certo. Quais são as buchas que vão acontecer? Como você vai superar? Como você ajuda o cliente a tomar decisão? Então, por exemplo, você está com um cliente lá e o cara tem um CRM que o cara pagou 1 milhão e você chegou lá e viu que o CRM do cara tá um lixo. Você não pode virar pro cara e falar, joga no lixo 1 milhão. Mas você tem que fazer o projeto andar. Então, como é que você convence o cara a colocar uma ferramenta paralela no primeiro momento? Então, assim, porque aí é que mora o jogo. Aí é que é o problema. Não é o técnico. Nossa, se eu pudesse ficar falando só de coisa técnica, de boa. Só que a técnica, na prática, não é o único jogo. Não é só o único jogo. Não é o jogo, né? Antes de você fazer a pergunta aí, deixa eu só... uma lembrança pra ti. Opa! Pode olha aí. Em cima é o logo da PEN, mas aí a RR hoje, só tirar o laço. A RR é a comunidade, a caneca Alto em Roy. Acertaram o chocolate, viu? Olha só. Alto em Roy, hein, galera? Alto em Roy, é isso aí. Tem que dar Roy, hein? Tem que dar Roy. Tem que dar Roy, pô. Tudo tem que dar Roy. O endereço aqui, ó. A receita previsível da Roy? Da Roy. Tem que dar Roy. Tem a camisa. Camiseta, construindo o futuro do SAS aí no... Olha aí, ó. Atrás. É isso aí. Olha top demais. Valeu demais, gente. Obrigado. Cara, deixa eu só entender o que é, falando em SAS aí já. E som, vocês também. Aí sim. E eu vou dar um outro presente pra vocês, aproveitando aqui. Não tinha pensado nisso, mas o papo tá muito maneiro. Vocês 3 e quem vocês quiserem levar da agência são meus convidados para a Growth Conference. Nossa, aí sim. Sério mesmo? Sério mesmo. Pô, legal, aí sim. Vou mandar o link pro João ali aí, depois João, e vocês... Faz o cadastro lá pra pegar a cortesia de vocês, o pessoal da comunidade também, legal. Que vocês quiserem convidar. A gente sorteou um ingresso do RD ou da Growth Conference? Da evento de arte. É verdade, mas tem um também da Meet Rocks. Da Meet Rocks, muito bom, do Chris Cornell. Isso, Chris Cornell, Meet Rocks top demais. Muito bom, a gente usa muito lá. Você já tem um desse aqui, não tem? Tem um. Então esse daqui é meu. Eu tenho o kitzinho. E preenchido, viu, meu kit? Aí sim. E eu vou fazer mais um convite. Vocês são convidados para participar lá no evento de um workshop com o Aaron, em que a gente vai falar do livro novo. Bora.
E ele vai bater uma bola falando das ideias do livro novo e tocando experiências também. Então, Bora. top. Legal, são nossos legal. convidados. Depois aí. a gente faz aí, ó, pra vocês aí, pra galera da comunidade também. Depois que a gente for no evento, a gente compila tudo dentro de um documento e mostra os melhores insights pra galera de SaaS aí, tá? Boa. Tanto da Growth Conference quanto do livro novo que a gente conseguir pegar. Não sei Isso. se pode. Pode sim, eu vou mandar pra vocês. Mas é isso aí. Eu mando pra vocês e deixa um presente pra galera também aqui. Eu vou mandar um link com um resumo das ideias dos livros novos. Na verdade, dos 3 livros novos. Legal. Deixa Fechou. de presente aí, ó. Não, nem tinha pensado nisso, viu? Mas o papo tá maneiro. Eu falei, não, vamos... Legal. O que é a B2B Stack hoje? Até para eu entender um pouco mais do SaaS. O B2B Stack é o SaaS que vocês têm dentro do ecossistema que vocês têm hoje. Isso, Vocês compraram recentemente? Isso, Foi uma aquisição? foi um M&A que a gente fez com o Eduardo Miller, fundador do Receita Previsível. Gentilmente, a gente fez várias aquisições esse ano, mas a primeira que eu divulguei foi a da B2B Stack. A B2B Stack é o maior portal de avaliação de software da América Latina. Então, que legal, cara. A gente vai lá e avalia o cliente do seu software. Então, quem está escutando a gente pode criar uma página gratuita lá e pedir para o seu cliente avaliar. Tem 18 mil avaliações decisores que estão lá falando, dando suas opiniões sobre os softwares que eles É compram. um portal de avaliação de software. Isso, é tipo o Reclame Aqui do B2B. Tá. E a gente é o maior da América Latina. E olha só, né? Eu gosto muito, né? Esse é igual a MC. Every company is a media company. É uma das melhores aquisições que você pode se fazer de um portal de mídia que já tem uma caralhada de gente lá dentro que possa ser potencial cliente de vocês. E vocês Isso. compraram um portal. Muito boa estratégia, hein, Thiago? Isso aí. Muito bom. Fortalece muito, né? M&A por M&A, não é... Tem que ser um M&A estratégico. Exatamente. Até porque lá a gente está fazendo reposicionamento de produto agora para vender uns pacotes de influência. Então, como a gente ajuda os fundadores de SaaS a entender como eles vão tangibilizar a autoridade deles para o mercado. Então, eu vou usar os próprios dados do portal. Então, a gente já tem dados exclusivos de comportamento de decisão de compra. Vou dizer um aqui, primeira vez que eu vou dizer isso em um podcast, mas hoje a maior parte dos compradores de software no Brasil prefere pagar por boleto. Entendeu? Então, assim, eu tenho várias informações que eu vou divulgando pra galera e pra você usar pra tomada de decisão, melhorar a sua tomada de decisão dentro do seu site. Cara, entendeu? que legal. Eventualmente, nossa, muito bom. E aí é voltado para softwares B2B ou B2C também? B2C também, mas B2C mais também, B2B. mas lá é B2B. Então, por exemplo, sou uma empresa, quero contratar um software, entro no B2B Stack, vejo a avaliação, se realmente faz sentido ou não eu contratar esse software para dentro da minha operação hoje. Exatamente. E aí é legal também os softwares estarem lá dentro, bem posicionados dentro do B2B Stack, porque deve ter uma galera lá que entra lá, muita gente do B2B tentando entender se esse software é bom ou não. Isso, inclusive entrando e também agora pelo ChatGPT a gente tem recebido muitas pesquisas pelas IAs, então... né? Então tem que, galera, ficar atenta aí que se você tiver lá, a chance de você ser encontrado é maior. No ChatGPT. Ó, duas coisas que ele falou aqui que a gente falou na última mesa de conselho. Mesa de conselho é um encontro que a gente faz toda semana com os founders na comunidade e a gente discute um assunto específico. Então, por exemplo, SaaS, PLG no Brasil funciona? E a galera critica ou não. E na duas mesas passadas, a gente falou uma sobre influenciadores para SaaS, que é o que você falou agora. Sim. E outra também sobre DO e SEO, que tá muito em alta, principalmente em ChatGPT agora, que é onde a gente começa a receber os primeiros leads. E o momento de você entrar agora, principalmente você olhar para ChatGPT, e tá posicionado, por exemplo, dentro da B2B Stack, faz sentido porque acredito que a B2B Stack ranqueia lá no ChatGPT. Sim. É o momento de você, às vezes, por exemplo, tem um founder lá na comunidade que ele tem um software de assinatura de documento digital, né? Você assina digital. E, cara, começou Bootstrap e tal, ele já fez parte do Shark Tank e tudo mais, aí ele acabou quebrando e lançou agora um software de assinatura digital. E ele tá ranqueando dentro do ChatGPT em cima de, por exemplo, ClickSign, ZapSign, etc. Por conta de fazendo SEO voltado para GPT. Isso. Entendeu? Então, acho que o momento de você olhar para GPT agora, porque, pensa... O império bem sólido que essas grandes empresas do capitalismo brasileiro e americano, softwares, construíram dentro de Google é gigante. Só que agora a AI veio disruptando tudo e eles têm que ir construindo também. O momento de você trabalhar é agora, né? E principalmente reputação, né? Que dentro da B2B Stack eu acho que ele consegue trabalhar bem isso lá, né? Exatamente. Como funciona? Toda a parte de reputação, a gente vai ajudar a empresa a aumentar o número de avaliações que ela tem de clientes reais. Então, a gente tem toda uma governança para impedir, por exemplo, avaliação fake. Então, a gente garante que hoje todas as avaliações que estão lá dentro são reais. A gente tem um prêmio que a gente dá, que é o B2B Awards, que a gente
premia os melhores softwares em cada categoria. Então, o melhor de RH, por exemplo, esse ano foi a Recrutei. Tem o melhor de finanças, tem o melhor de vendas, etc. E dentro disso também um trabalho dessas informações estratégicas que a gente fornece para esses fundadores. E aí ele tem maior visibilidade dentro do portal, mas também tem informação que ele pode levar para o mercado dele. Então, você, por exemplo, o amigo que tem o software de assinatura digital, eu posso fazer um estudo para ele e falar, olha, o comportamento para uma pessoa comprar um software de assinatura digital hoje é esse. Legal, entendeu? porque você tem tudo isso lá dentro. Exato. Então faz sentido muito o cara plugar o software lá. Exato, demais. Legal. E é gratuito. Tem planos a partir de R$300, mas gratuitamente você já está lá dentro. Legal, muito bom. Cara, esse é o braço de tecnologia hoje dentro da Receita Previsível. Só para me entender a estrutura, qual que é a estrutura hoje embaixo do Thiago, do ecossistema todo? Boa, são 37 pessoas diretas, todo mundo home office, eu aqui em São Paulo, o Aaron lá na Escócia. Aí, para quem não sabe da informação curiosa, o Aaron tem 10 filhos. Caraca, não sabia disso não. 7 cavalos e 5 cachorros. Então ele mora lá na Escócia. Ele tá, inclusive, nesse momento, ele deve estar no avião vindo para cá, para vir para a Growth Conference. E aí, todo mundo home. Quando eu assumi a empresa, eu estava morando em Minas ainda, depois eu mudei para São Paulo. Mas a gente... como que a gente faz o negócio home office funcionar bem? Primeiro, responsabilidade. Então, assim, todo mundo trabalha com a agenda compartilhada. Então, eu posso, sei lá, querer ir no médico, levar meu cachorro. Eu vou fazer essa pergunta agora, bloqueio. Que a gente é 100% presencial. 100% presencial, não. Nada contra, acho, inclusive de tempos em tempos a gente se encontra. Inclusive agora a Growth Conference, eu vou trazer todo o time pra cá. Legal. Então o pessoal chega quarta-feira de manhã. E aí a gente trabalha com a agenda compartilhada. A gente tem os canais de comunicação internos nossos. E todo mundo trabalha com o sistema de check-in e check-out das áreas. Então, por exemplo, o time de vendas, todo dia, 8h30 da manhã, a galera vem e fala, tenho tantos leads no funil, minha meta de hoje é tanto, vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. E aí eu coloco a review, né, a daily da gente, a 1h45 até 2 da tarde, em que todo mundo se encontra no momento do dia, no meio do dia, porque você já viu o que você prometeu e o que você entregou. Então os gestores conseguem ir lá. São e aí? Duas daily? Uma no meio do dia, que é a do todo mundo do time. E aí você tinha perguntado aos consultores, até voltando no teu ponto, como é que eu controlo e tal. No final do dia, todo dia, a gente bate tudo que aconteceu de consultoria, né? Então, o time hoje vai lá às 5 horas da tarde e fala, atendi o cliente X, Y, Z, a gente fez isso, isso e aquilo, e o time vai atualizando já a ferramenta de gestão de projetos da gente, porque a consultoria, por ser uma coisa muito visceral, tem horas que você vai falar uma coisa que, sei lá, você falou em 5 segundos uma coisa que o cara demora 10 anos para descobrir. Então, por exemplo, para você que é um cliente de SaaS, é melhor você ter 10 clientes que te dão 10 mil por mês ou ter 100 clientes que dão R$1.000? Né? Depende muito do contexto para responder essa pergunta. Mas eu vou responder aquilo ali de uma forma super objetiva. Aí o cara absorve aquilo, passa 2 meses e está fazendo o que você ensinou e ele não reconhece que foi a consultoria que trouxe. Assim como também, eu também tenho que assumir minhas falhas. Às vezes eu vou falar, vamos fazer A, B e C e eu vou conseguir entregar só A, cara. Às vezes não dá. Então a gente todo mês revisa tudo o que aconteceu e a cada 3 meses a gente tem um plano de gestão de mudanças, que a gente revisa todos os processos. Tem até um livro, a gente está falando de metodologia, a gente falou da Uniby Design, tem uma metodologia muito boa de onboarding para a galera estudar, que é o onboarding orquestrado, da Dona Weber. Em que ela fala muito sobre esse plano de gestão de mudança. A cada 90 dias você revisa as entregas e aí você dá os próximos passos, entendeu? Aí você vê, o que você vai abandonar ou não vai. E aí a gestão de projetos tem que acontecer. Então, 5 horas da tarde, a galera revisa tudo que fez no dia. Qual que é o ferramental que vocês usam na gestão de projetos? É interno? A gente usa hoje o Asana. Tipo ClickUp. Tipo ClickUp. Tipo ClickUp. A gente usa o ClickUp lá dentro É hoje. muito bom também, né? Muito bom. Gosto muito do ClickUp. Deixa eu até te perguntar isso. ClickUp, Asana e o Zorro também. Zorro também é top. Monday também, acho que hoje em dia tá evoluindo também bastante. Deixa eu até perguntar, cara, como que você enxerga hoje isso dentro do seu ecossistema? E assim, né, você já foi executivo, você já passou por agência, hoje tem SaaS, tá com 37 pessoas aí embaixo de ti. E já deve ter passado também, já deve ter falado com muita gente, porque você tem um network muito legal, você falou que você foi dar aula 12 anos já na FGV, né? Como que você enxerga a tecnologia hoje? Porque, na minha visão, é o cara, por exemplo, vou dar um exemplo. O Aaron, ele transformou vendas em processo. Isso. É basicamente isso. Se o cara não tem processo e tenta botar um CRM achando que o CRM vai vender, não vai vender sozinho.
O que você prioriza primeiro quando você vai estruturar? Você entra primeiro, você olha primeiro pessoas dentro do seu time e de toda a experiência que você tem, você olha primeiro processos. Como você define os processos hoje dentro de uma linha de racional? Seja de venda, seja de projetos, como que isso é? Deixa eu só complementar também, que foi numa linha que você trouxe, que é, às vezes você tem um talento ali na sua equipe que você não tá sabendo aproveitar muito bem essa galera. Como que eu identifico, então, quais são esses talentos que realmente talvez eu não esteja enxergando ou não esteja dando munição para que ele trabalhe da maneira correta? E qual que é o critério que você usa para, tipo assim, pô, esse tipo de pessoa aqui, quando eu já bato o olho e falo, não quero trabalhar com esse perfil. Tá, acho que são duas perguntas bem diferentes. Mas eu quero escutar a primeira dele, eu acho, depois vai pra mim. Na verdade, as duas tem. Ele pegou. Vocês estão com visões diferentes da mesma coisa. E isso que é interessante, porque eu vou usar o exemplo das duas perguntas para dar minha resposta. Não existe um passo a passo ideal para você montar uma máquina de vendas. Então, assim, passo 1, faça isso. Passo 2, faça aquilo. Passo 3, faça aquilo. Por quê? Acabou de acontecer isso agora aqui. Vocês pegaram uma informação que eu trouxe e você teve um viés, uma visão, e ele teve um viés e uma visão. Então, quando a gente é consultivo, o que tem que ser o jogo? Eu te peço uma informação, mas eu te entrego alguma coisa diferente ou complementar aquilo. Senão você não vai compartilhar informações comigo. Olha que interessante. Então, vamos dizer, a gente começou a fazer consultoria agora para a agência. Eu vou virar e vou falar, olha, eu vou pedir 3 coisas básicas para vocês. E aí, isso para quem quiser fazer o autoprocesso, tem até um texto de blog lá no Receita, que fala todo o processo de consultoria. Tem 3 coisas básicas que já dão para você fechar a consultoria da máquina de vendas. A análise do resultado de vendas. Então, vou pedir, vamos montar um planilhão lá com os clientes, com quantidade de venda, ticket médio, faturamento, papapá. Uma das coisas que a gente sabe que normalmente o fundador não sabe é uma margem de contribuição. Qual que é a sua margem de contribuição real? Primeira coisa. Segunda coisa, aí entra no que você falou. Entrevista com o time de vendas. Então, a gente faz entrevista por formulário e por entrevista por vídeo com as pessoas. E aí eu faço perguntas sobre o processo, sobre o cliente, sobre as técnicas. Tá, para isso, para você saber se você tá com as pessoas certas. Também. E também saber como que é o clima lá dentro. Porque às vezes você pode ser um SDR genial para fazer social selling, mas seu chefe sabe que tem que ligar para 50 pessoas, para ter 10 conversas, para ter 2 reuniões. E às vezes o cara não tem perfil. Mas ele já tá num ambiente ali que ele não sabe se... Você coloca as pessoas certas nos lugares certos. Exato. Então o que a gente faz? Nesse diagnóstico do time de vendas, eu vou entender o que é o técnico, o que é o processual e o que é o humano. E aí eu vou entender quem são os talentos e quem são as pessoas fora do perfil. E aí a gente vai na pergunta dele, que é, o que eu faço? Relatório do time de venda, relatório do resultado de vendas, análise do time de vendas, que foi o que ele perguntou, e uma terceira coisa, que é o que a gente já falou, que é a entrevista com os clientes. Com essas 3 coisas eu consigo fazer auditoria. Tem um monte de coisa que a gente olha, outros dados que a gente olha também, mas essas 3 informações básicas a gente já vai conseguir fazer auditoria. Por quê? Agora, o que eu vou entender? Bom, qual que é o perfil dessa pessoa? Eu tenho as pessoas certas nos lugares certos ou não? Primeiro ponto. Segundo ponto, quais recursos essa pessoa tem para desempenhar o trabalho dela? Qual é o modelo de remuneração? Como essa pessoa se sente em relação a isso? O quanto ela é boa ou não para fazer aquilo? Então, o que são bandeiras amarelas para a gente? Normalmente é a generalização apressada. Então, você vai falar com uma pessoa que pode ser um SDR ou pode ser um C-Level. Não importa o cargo. A pessoa fala, não, isso aí não funciona pra gente. Ou não, isso aqui vai funcionar aqui. Sabe aquela pessoa que ela não absorve, pra ela ou é 0 ou é 1, não tem o cinzento, entendeu? Entendi. Então, isso é uma bandeira amarela. E também o tradicionalismo. Não, a gente sempre fez desse jeito, você nem pra que contrataram consultoria. Tá dando função. Tá daí, ó. Tá dando resultado. O cara que tá bom assim, do jeito que tá. Tá bom assim, do jeito que tá. Aqui mexer em processo que a gente faz assim tanto tempo. E, geralmente ele não construiu um silo lá dentro interno, não? Exatamente. Porque sempre é igual assim da B2B. Você entra lá, vai botar um RP lá dentro, o cara construiu o RP da empresa 20 anos atrás e ele, não, tá bom assim. Do jeito deixa assim, que vai dar mais dor de cabeça pra trocar, entendeu? Então, esses são os perfis comportamentais difíceis. E na liderança, o principal problema é medo de conflito. O cara vai falar, não, vou ter a consultoria. Não, vai o consultor lá reclamar. Porra nenhuma. Tem que ir você junto com a gente. Tem que ir lá também aprender a elogiar o seu time também. Senão você vai ser um
filho da mãe aí da Aí empresa. você ensina esse cara a perder esse medo com o de time. ter o conflito. Eu falo, não, vamos lá, vamos resolver. Não pode ser, vou demitir. Vou mandar embora. Não, qual é, cara? Não, seres humanos... Não... Isso aí é yellow e red flag. Exato, da liderança. Da liderança. Da liderança. Fala, opa, esse cara aqui, a gente tem que tratar ele pra ele aprender a lidar com as pessoas. Porque não tem como, cara. Hoje em dia, tá muito difícil você encontrar gente boa. E eu sempre acredito que sempre você tem que dar uma chance pras pessoas. Então, assim, às vezes você chega numa operação, o cara tá lá arrebentado, tipo, não tá dando resultado. Cara, dá uma chance, dá os recursos. Porque você pode constranger a pessoa pela gentileza, que é, ó, você tinha várias bengalas, eu tirei todas as suas bengalas, agora você tem que dar resultado. Eu aposto com vocês, se você fizer isso de uma forma ética, responsável, respeitosa, a própria pessoa, se ela não quiser, ela levanta a mão e fala, não, eu que não tô afim. Entendeu? E ela vai pedir pra sair. E aí é que você começa a mudar a cultura. E quando a pessoa quer fazer também, ó, a pessoa vai lá e fala, pô, vou fazer, tô fazendo, tô confiando, tô acreditando no trabalho. Mas aí você tem que saber realmente o que você quer que essa pessoa faça. Exatamente. E como que entra no quesito da última... A pergunta minha. Não, na real, o último que tava aqui, que a gente mencionou sobre... o Yuri, que a gente falou... Pô, eu preciso ter pessoas que vão me trazer a solução dos problemas, que vão me mostrar como que eu posso crescer. Não que eu que tenho que mostrar para essas pessoas o que eu tenho que fazer para crescer. Isso. Então, assim, se... Não é meio contraditório se eu tiver que ficar empurrando a pessoa no sentido de... Pô, vamos aí, eu espero isso aqui de você. Eu não deveria puxar essa pessoa para que ela me mostrasse o que eu preciso? A gente até fala, espero isso de você, né? Mas a questão é ficar empurrando. Eu nunca gosto de ficar empurrando mula. Eu acredito que hoje... O que eu acho que é o grande ponto? O CEO, ele tem que ter duas cabeças, na minha visão. Uma cabeça do presente e uma cabeça do futuro. Então, você tem que pensar, principalmente uma pessoa que trabalha com sites, qual é o time que eu tenho que ter para dar os próximos passos. Por quê? Quando você tem um software, você faturar 1 milhão é um desafio. Para você chegar do 1 milhão para o 2 é outro. Do 2 para o 3 já mudou. Por quê? Você já tem um número de clientes suficientemente grandes para você ter que aumentar seu time de produto, aumentar seu time de CS, resolver questões de posicionamento, resolver questões de nicho que você tem que tomar a decisão. Você já vai ter que inchar um pouquinho mais para poder chegar nos 3 milhões. E assim por diante. Assim como um cara que tem 10 para chegar em 50, o cara de 50 para 200. Então, o que acontece? Não existe certo e errado, mas existe alinhamento de expectativas. Então, assim, o sênior é a pessoa que eu vou fazer isso. Eu quero que me traga solução, tal, vamos fazer, etc. Mas o pleno e o júnior, não. O júnior você tem que fazer do lado, olhar a pessoa fazendo e ensinar ela a levantar a mão quando vê uma coisa estranha. Entendi. O pleno, você tem que dar o caminho e falar, você tem a opção A, B e C. Se der a D, você tem que levantar a mão e falar com o seu gestor. E o sênior, aí você vai cobrar resultado. E o que eu vejo hoje com as pessoas? Existe um discurso como se todo mundo fosse autogerenciável. Tem gente que não quer ser autogerenciável. Pô, vira pro seu desenvolvedor e fala pra ele que você, não, decide a sua pauta do ano aí. O cara não quer, o cara quer saber, eu faço o que agora, depois eu vou fazer o quê? E tá tudo bem. E tem gente que vai falar, porra, não, me dá aqui que eu vou pegar, eu vou resolver. Só que, quando você não tem um bom elemento de expectativas sobre isso, o que acontece? Ainda mais num contexto onde você abre o LinkedIn, todo mundo é especialista de tudo. Você abre o Instagram, tem um curso que vai te prometer em R$99 mudar a sua vida. E que você absorve informação pra caceta, mas você não executa, todo mundo acha que sabe muito mais do que realmente sabe. Então, como é que você tira esse silo? É alinhando expectativa. Então, para você alinhar expectativa, tem que ter, eu acho que esse caminho, sabe? Quem que é o operacional, quem que é o tático, quem que é o sênior. E detalhe, tá? Às vezes, a pessoa, ela é sênior pra caramba numa coisa, mas ela é júnior em outra, entendeu? Então, por exemplo, tem gestores de vendas que eu conheço que são sêniors, mas eles são júniores em treinar os outros. Porque o cara é bom de número, o cara é bom de conversa, mas o cara não sabe passar o conhecimento dele. Assim como eu tenho o cara que é motivador, a gestora que motiva o time pra caramba, mas põe em frente a uma planilha que a pessoa sofre. Então ele é sênior pra caramba na outra coisa, mas é júnior nessa aqui. E aí eu acho que o CEO, o C-Level, ele tem que olhar e falar, opa, qual que é o nível de senioridade que eu espero do meu time e o que eu dou de ferramentas para ter essa senioridade. E um exercício legal é o quê? Ver o sombreamento das funções. Então, assim, você quando faz as entrevistas, a gente começa a perceber que as pessoas, sem perceber, fazem as mesmas coisas sem conversar entre si. Então, assim, tem pedaços do processo em que 2 pessoas estão fazendo ao mesmo tempo e isso, em vez de gerar melhoria, isso gera retrabalho, entendeu? Entendi.
Então, assim, respondendo até o que eu perguntei sobre qual que é o perfil que você se recusa a trabalhar, você mesmo que respondeu que você prefere dar uma chance a todo mundo. Isso. Mas existe alguma coisa que é inaceitável pra você? Tipo assim, a pessoa cometeu isso e fala, não quero trabalhar com essa galera aqui. Cara, assim, só se for uma coisa realmente ilegal e imoral, entendeu? Agora, em geral, o que acontece é que muitas vezes a pessoa, ela tem dificuldade de ter uma percepção dela mesma dos problemas. Posso dizer até minha própria operação. A gente teve um caso de um SDR que entrou. Como é que funciona o onboard? A pessoa entra, ela tem que fazer alguma coisa prática todo dia. Então ela entra, primeiro dia ela vai conhecer todo mundo e vai assistir os cursos. Assiste um curso que é Eu e o Aaron, que é um curso de 2, 3 horas. Depois ela assiste o workbook, que é o curso do livro de exercícios. Depois ela assiste o programa de seleção e prospecção. Depois ela assiste o curso de consultor. Já não importa a função. Financeiro da gente assistiu. Financeiro da gente sabe prospectar. Então, o que acontece? Só que no final do dia ela tem que dar alguma atividade prática. E aí, pelo perfil da pessoa, eu vejo. Ou um resumo, ou um mapa mental, ou gravar um vídeo, fazer um post. Entendi. Todo dia ela tem que entregar alguma coisa. Aí a pessoa chega e fala assim, eu não quero fazer isso. Mas por que você não quer? Eu quero ligar, quero vender. Tá, mas você precisa entender o produto. Você está vendendo um produto educacional, né? Consultoria educacional. Então você tem que saber falar disso com propriedade. Você tem que criar traquejo, né? Não, eu quero vender, quero vender. Eu não sou do seu marketing para fazer e-book. E isso para mim é uma bandeira vermelha. Falou, opa, vamos olhar a expectativa? Lá na entrevista, eu te falei como é que era o onboard, eu te falei como que era a contratação, te falei como é que era o trabalho aqui dentro, te mandei um artigo, inclusive tem um artigo meu no Gás Conecta que fala do onboard da gente, te mandei um artigo, então por que você está se recusando a fazer? Entendeu? Então isso é o que é inadmissível. Agora o restante, cara, tem que dar chance. Às vezes a pessoa, ela só tá magoada, ela só tá assim, porque às vezes, pô, ela passou por uma liderança ruim, passou por estresse. É você que faz as entrevistas até hoje ou tem uma galera abaixo? Tem um time de RH. Tá. Um time de RH. Hoje meu trabalho é dar o direcionamento. Então, existem situações em que eu faço o que eu estou falando, mas sempre tente fazer algo diferente sempre que possível do que eu estou falando. E tem situações que eu falo, dou uma missão, eu falo, confio em você. E a pessoa tem que estar preparada para isso, né? Porque você pode virar e falar, não, confio em você, a pessoa dá tilt, fala, opa. E aí quando você assume a responsabilidade, você tem que dar resultado. Então você tem que saber como lidar com isso. Então o meu papel é mais esse, escrever o livro, desenvolver as coisas do método e dar os direcionamentos para os diretores da empresa hoje. Mais essa... Posso dar um pause pra ir no banheiro? Então vai lá que eu vou fazer uma outra pergunta ainda. Tá. De acordo... Vamos ver se, de acordo com o livro, a gente encontra isso, tá? E de algum jeito bem técnico e direto. Qual que é a primeira coisa que eu devo fazer e começar a pensar já para reduzir churn? Ou aumentar a retenção? Não sei se tem algum modelo no livro para isso. E eu vi que você falou bastante que tem sobre o onboarding também aqui, mas tem sobre ongoing, os projetos que já estão rodando. Tudo bem, vamos tentar voltar para uma linha de vivência de agência, que é aquela frescura toda que a gente já tá falando inicialmente. Quer que espere ele? Ou... Não, bora. Depois ele assiste. Ó, o que eu acho que é o principal ponto para você eliminar a churn? Pega a promessa ali do plano de sucesso que você desenhou com o cliente no fechamento. Tá. Então você vai pegar essa análise e vai analisar a cada pelo menos 90 dias isso. E ver o que mudou de comportamento, de necessidade dessa pessoa ou empresa. E aí isso vai te ajudar a entender os principais motivos reais, né, tácitos de churn. Porque ali lá, o número do CRM, ele vai te ajudar. Então eu vou lá, eu vou olhar, o CRM vai entender, olha, eu tenho tantos negócios ganhos que foram cancelados depois de tanto tempo. Então dá para obter essa análise. Uma análise que principalmente a gente consegue fazer tanto numa empresa de serviço quanto num SaaS é pegar todo mundo que está na carteira, fazer uma matriz, né, uma curva ABC, ou ver os 80% da receita, como ele está consolidado. E por curva, você lá e olhar o benefício que essa pessoa viu em comprar de você, a dor que ela tinha naquele momento e o quanto você, em percentual ou uma métrica que você consiga estabelecer, você já conseguiu cumprir de resultado dela. Porque eu estou falando isso mais para o exemplo de serviço. A gente, às vezes, não vai conseguir resolver todos os problemas do cliente como serviço. Mas em percentual, você tem que saber fazer o cara explicitar que ele está conseguindo melhorar. Então, por exemplo, é muito comum no primeiro ano de consultoria
o cliente vê muita melhoria de, pô, agora eu tenho visibilidade, eu vejo processo. Ah, mas o dinheiro não aumentou tanto quanto eu gostaria. Mas você construir uma casa sólida vai dar trabalho. Então, não posso te dar mais dinheiro, mas será que você vai aguentar, né? Então, eu acho que olhar para essas duas análises, tanto do CRM quanto do plano de sucesso, ajuda a gente a ter os principais motivos de churn. Tá, eu entendo que hoje em dia o maior motivo de churn às vezes é muito da educação do cliente. Só que como também a gente vem num crescimento muito acelerado, que talvez esse seja o erro, para evitar isso, seria obviamente educando mais o cliente, porém eu não consigo educar, eu acho, né, não sei, não consigo educar em larga escala. Então, talvez seja eu reduzir, botar um pouco o pé no freio nesse crescimento acelerado e pegar clientes com mais qualidade e educar com mais qualidade também. Eu acredito que até dá para educar em escala? Dá. Você pode fazer microlearning, você pode fazer mobile learning, você pode colocar uma camada consultiva dentro do seu produto de tecnologia ou dentro do seu serviço que vai ajudar nisso. Então, por exemplo, a gente teve um cliente que era uma agência de marketing para restaurante. Então, Então, pensa o quanto que é difícil você educar um dono de um bar, um dono de uma hamburgueria e tudo mais, né? E a gente fez esse lance do plano de sucesso, pegava a proposta, voltava com a proposta com o cliente e revia, olha, você tem um plano básico da gente, como é que tá aí? Ah, tá bom, tá ruim, o resultado tá bom, tá legal. Ó, mas eu queria ter mais vídeo no meu Instagram, mas eu queria ter uma página no meu iFood melhorar. Então vai ser X mil a mais, o que você acha? Vamos fazer um projeto piloto, depois você muda e migra? A gente conseguiu, nessa agência, sair de 45 clientes para 180 clientes na agência. Só fazendo isso, só melhorando dentro da carteira. Mas era muito disso de você ter uma preocupação em registrar as informações, mas também usar essas informações para você fazer essa melhoria. Então a gente conseguiu educar em larga escala, porque quando a gente foi crescendo, a gente continuou educando. Então a gente foi multiplicando as pessoas que faziam aquela educação. Já numa pessoa que trabalha com software, eu colocaria 2 camadas. Tanto a do produto ter ali um microlearning envolvido, como também ter uma camada consultiva que é de tempos em tempos um ser humaninho ir lá e falar, e aí, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Eu vi que você tá usando, eu vi que você não tá usando. Vamos falar. Cara, meia hora a cada 3 meses com os clientes, sabe? Não vai fazer mal. Uma dor que a gente tá tendo, igual essas perguntas que o Doug tá fazendo, foi justamente isso. A gente cresceu em larga escala, de 1 ano e meio pra cá, crescemos cerca de 10 vezes de tamanho, muita coisa. E é serviço, né? Então já tem já tem que trabalhar ali bem mão de obra e educação da mão de obra também, justamente para prestar um bom serviço e tudo mais. Hoje, o que a gente identificou, né? E aí eu até queria uma opinião sincera sua sobre o momento agora. Você que passou por agência, consultoria. A gente escalou, né? 1 ano e meio escalando pra caramba e tal. E eu descobri que ICP é uma parada que você vai descobrindo ao longo do... Parece que nunca você tem o ICP, só que assim, cada vez mais você vai descobrindo talvez o ICP por produto e tudo mais. Então imagina que assim, pensa que uma agência que atende, igual o caso do Yuri. O Yuri é o founder que tava aqui, ele tem uma solução de validar Pix, né? Da validar Pix. Ele falou assim, cara, eu percebi que cada segmento tem uma dor específica e o meu software atende esse segmento de uma maneira que, pô, esse aqui soluciona essa dor, esse aqui soluciona essa dor. No nosso caso, como serviço, o que a gente percebeu, e não é o que eu falei pra você, que o nosso braço de Academy tá em MVP ainda, que é meio que uma edtechzinha, né? Que a gente cobra também uma mensalidade anual, o cara consegue botar o analista dele, alguém lá dentro pra consumir conteúdo sobre RevOps pra SaaS, basicamente isso, né? Sim. Entender como é que cria uma máquina de aquisição de cliente lá dentro. E também de marketing. E aí o que acontece? Marketing tá desde RevOps, então a gente entra como um todo. Até eventualmente, processo de venda ideal depende do seu ticket médio, dentro do seu SaaS e etc. Exato. O que a gente percebeu? Eu fui percebendo ao longo do tempo que, não sei se isso está correto ou não, mas eu fui percebendo ao longo do tempo que cada faturamento precisa de uma determinada solução. Então a gente, por exemplo, com o nosso braço de agência, quando você pega a consultoria já é caro. Isso. Quando você pega as maiores agências do mundo, eles são muito caros. Sim. Porque é serviço, né? Professional service. Isso. E principalmente com tanto, né, troca feliz por alegre e tal, você tem que ter uma margem mesmo alta já contando com esse tipo de coisa, de situação. Exatamente. E eventualmente não dá pra virar commodity também. Você tem que ter um brand e etc. Porque se você vira commodity, você vai brigar por preço. E aí você briga por preço, sua margem reduz e já é feliz por alegre. Então, assim, o que a gente foi percebendo ao longo do tempo, quando a gente começou a tomar churn, a gente olhou e falou assim, cara, eu sinto que... E primeiro, no digital é muito overpromise. Então, se eu não...
E eu era dos concorrentes o que menos tinha overpromise, mas porque você tem que remediar também dentro do processo de vendas o quanto eu também vou reduzir a expectativa, porque isso baixa a taxa de conversão. Exato. De certa forma. Tudo bem que para os players maiores, às vezes vale a pena, porque o cara entende. Agora, para o player menor, pro founder que fatura seus 50 mil de MRR mês, seus 100 mil de MRR mês, ele quer que aquilo eventualmente mude a vida dele. E eu falo, cara, não vai mudar a tua vida, mas você tem tudo aqui, a gente vai tentar fazer de tudo para tentar fazer o máximo possível. E a gente se matava de entregar, se lascava, cara, e não ia, o cara não vendia, porque ele tava com ICP errado, um monte de N coisas que ele precisava estruturar antes de ter agência. Só que no meio do caminho, por isso que eu falo às vezes pro meu sócio, eu falo pro Douglas, eu falo, cara, a gente tem que ter paciência. Isso. Porque o meio do caminho entre a gente pivotar outras soluções, que foi o que eu comecei a enxergar, eu falando com o Fala, eu falo, cara, esse cara aqui, ele não precisa de um serviço recorrente de agência. Ele precisa de, às vezes, uma estruturação pra ele entender o ICP dele e tudo mais. Isso. Um diagnóstico de canal, um diagnóstico de mídia paga e tal. Montar um go-to-market inteligente. Um go-to-market inteligente. Não é que o nome do produto é go-to-market SaaS. É exatamente isso, é GTM SaaS, é próprio pro cara. E tem caras que não, que ele fala, não, eu quero deixar com vocês. Aí eu já percebi que talvez educação pra esse cara, só o módulo educacional não seria positivo, mas talvez uma estruturação, onde eu entrego alguns criativos, alguma coisa pra ele mesmo, talvez ir fazendo o teste e remediando a máquina de vendas dele, pra ele seria melhor. E aí a gente começou a criar esse produto agora, né? Então tem a paciência entre, os clientes que estavam na base, que era muito pequeno, que não é do ICP, eventualmente, às vezes eles acabam saindo frustrados, porque é isso. E os novos, a gente tá entrando dentro de uma estruturação. Eu perco MRR na estruturação, porque é um produto one shot, né? O cliente paga uma vez só. Mas ele sai satisfeito. E, eventualmente, na minha esteira de produtos, eu consigo enxergar que esse cara, depois que ele tá estruturado, ele entra numa fase de tração, tipo o Yuri, que tava aqui agora há pouco, que ele começa a vender muito e ele vai começar a precisar de, criativos em escala, ele vai precisar de um CRM muito bem estruturado lá dentro, ele vai precisar de mais metodologia, de uma consultoria a mais ali, nossa, e aí ele entra no nosso módulo recorrente de agência. Você acha que isso faz sentido, esse tipo de estratégia que a gente tá tomando agora, ou eu tô completamente errado do que eu tô falando? Você tá completamente certo, porque primeiro que você tá falando uma coisa que eu vejo que o mundo tá mudando muito no sentido de... Quando eu falava, minha consultoria dura 3 anos. Cara, as pessoas há 3 anos atrás ficavam, ai meu Deus, muito tempo, não sei o quê. Falava em evento, falava em podcast, as pessoas ficavam meio chocadas assim. E a gente tá vivendo uma mudança de comportamento que as pessoas estão começando a ver que esse discurso de você vai me dar R$10, eu vou te prometer 1 milhão, não fecha a conta, não dá. Então, acho que esse caminho, primeiro, eu acho que é o ponto. Uma das coisas que eu aprendi com o Aaron é que o caminho, às vezes o caminho mais longo é o que parece mais longo, entendeu? O caminho que vai ser mais curto para você ter mais lucro, às vezes é demorar para estruturar as coisas. Então, assim, eu venho aqui falar, eu tenho um ecossistema, tenho 17 funcionários. Cara, em 2021 eu terminei com uma pessoa na operação, e lembra que eu não falava inglês direito. Entendeu? Isso demorou muito tempo para acontecer. E começou a acontecer tem 1 ano, entendeu? Então, assim, foram 4 anos me estruturando para virar, não, agora eu sou um ecossistema, tem várias coisas, etc. E as pessoas, normalmente, elas querem resultado muito rápido. Então, acho que a primeira coisa que estão bem calibrados é isso. As coisas não vão acontecer assim. Um outro ponto legal que você falou. Você já trouxe alguns fatores comportamentais que mostram quem é seu ICP e quem não é seu ICP. Então, quem não é o seu ICP hoje? É o cara que ele acredita que uma solução, um one shot, vai isoladamente resolver o problema dele. Então, esse cara, você pode ter ou um outsourcing de fazer o serviço operacional para ele, que igual você falou, vou, de repente, depois vender peças, fazer alguma coisa, ou você vai ter que educar esse cliente. O que eu vejo? Vale a pena você educar um cara desse que não é muito pequeno? Não. Então, eu pegaria os serviços mais consultivos e procuraria os tickets maiores. Legal. Sempre. E eu educo esse cara via comunidade, podcast, e se ele quiser, ele vem atrás e ele vai ter o meu material gratuito, mas exatamente. Eu perder tempo de eu trazer ele pra dentro e tentar educar ele, não vai adiantar. Até porque esse cara provavelmente, infelizmente, daqui a um ano ele nem existe. Né? Eu também acho isso. Esse cara que fatura menos de 50... o cara que fatura menos de 50 mil de MRR. A chance dele quebrar, estatisticamente, é muito grande. Já dei muita mentoria no Sebrae para startup. É o que eu falo, churn, mano. Historicamente, esse cara que é menor, ele vai morrer. Então, às vezes, nós estamos churn, não é nem porque é porque esse cara ele vai morrer. Ele vai morrer. E outra coisa, e às vezes morrer vai ser bom, vai fazer parte do processo dele. Porque a primeira startup do cara, e eu não tô falando assim, de curso de coach, motivacional, não, cara.
É muito difícil acertar alguma coisa de primeira. E às vezes nem é tão bom assim você acertar uma coisa de primeira. Porque quando você aprende, você consegue melhorar aquele produto, melhorar aquilo ali, para você fazer melhor da outra vez. Então, assim, às vezes é bom o cara quebrar para depois ele fazer uma parada maior e mais estruturada e tudo mais. Então, assim, o que é o lance? Eu acho que o que eu falaria? O que vocês têm que olhar no processo de vendas para ser assertivo sempre? Esse lance é cinzento, o comportamental. Porque o cara, às vezes, que fatura 51 de MRR vai te dar menos encheção de saco do que um cara que fatura 300 de MRR. Desde que ele tenha a mentalidade certa. Você consegue vender só para quem tem a mentalidade certa? Não. Mas você consegue entender o nível de expectativa daquele cara e ir educando ele ao longo do tempo também. E como que eu filtro isso em venda, esse comportamental? Como é que você vai entender isso? Você vai entender principalmente com o quanto você consegue dosar o biscoito, vamos dizer assim, o petisco, e o longo prazo, o jogo de longo prazo com ele. Se essa pessoa consegue entender como você estabelecer metas claras no momento de fechar a proposta, que é o que o Aaron fala no livro, que é o plano de sucesso. Então, quais são os 3 principais KPIs que você quer aumentar? Eu quero sair de 35 de MRR para 200 mil. Quanto você vai botar por mês? Eu quero botar R$1.000 no LinkedIn Ads. Porra, meu irmão, entendeu? Então esse cara não vai, o problema não é ele botar R$1.000, o problema é ele botar R$1.000 acreditando que essa é a métrica que vai virar. Aí o seu vendedor tem que ter o trabalho de educar esse cara e falar, olha, suspeito que não é o melhor caminho. Se você tem uma verba X, a gente vai te ajudar a melhorar a tua verba, recolocar, reinjetar ao longo do tempo, mas assim, com R$1.000 você consegue fazer isso, você consegue fazer aquilo, você consegue consegue fazer aquilo. Um dos nossos closers, ele falou assim, ele já vem dosando isso falando, cara, com R$2.000 você consegue começar aqui dentro. É o mínimo, pra você ter o mínimo de resultado. Isso é uma coisa boa pra vocês, viu? É um mínimo de investimento de mídia, investimento em stack de ferramenta, investimento de pessoas. É o mínimo de mídia pra ter o mínimo de resultado. Então não espere que você vai conquistar os seus 1.000 MQLs mês que vem. Exato. Mas talvez a gente vai trazer 10 e aí você reinvestindo, você chega nos 1.000 MQLs. Exatamente. Aí o vendedor já vai educando o cara ao longo do processo de vendas. É porque assim, as pessoas elas ficam muito vidradas nesse discurso de Vale Silício, Austin, né, estranho, né, o cara que é sócio do cara que criou o negócio do Vale do Silício falar isso, mas fica muito esse discurso assim de que, eu vou escalar. O mundo está mudando, né, então assim, o Vibe Code está vindo com força, eu consigo usar uma AI e copiar literalmente um CRM de mercado em segundos. Então, o que vai ser o diferencial competitivo para você ter um bom size é justamente o que a gente falou lá no início do episódio, falando das metodologias, a experiência do cliente. Experiência do cliente. O cliente tem que estar satisfeito com a sua empresa. E então, assim, o que é mais fácil você no início? Você conseguir deixar satisfeito 10 clientes que te pagam muito ou milhares de clientes que pagam pouco? Depende. Vou dar um exemplo aqui. Eu lembro de uma empresa que eu acho que eu vi lá na pandemia, que chamava Vídeos Nutella, o nome do site do rapaz. O que era? O cara viu uma dor de mercado, que era, existiam muitos infoprodutores crescendo no mercado. O que esses caras não sabiam fazer? Editar vídeo. O que ele fez? 10 vídeos é tanto, 50 vídeos é tanto, 100 vídeos é tanto, ainda te dou uma dica de copy, porque na época não tinha IA, te dou uma dica de copy pra você montar, tal, me manda, só tem contato por WhatsApp. Outro dia eu dei uma mentoria no programa da Camila Farani, da Farani Escola de Negócios, que ela também é nossa parceira e tal. Eu conheci um cara, o cara tem uma agência de design. Quem é o público-alvo dele? Qual que é o CP dele? Profissionais autônomos que ganham menos de R$30 mil por mês, que só querem ter a logozinha dele, o cartão de visita, o site, o Instagram bonito. Então, ele não faz reunião, ele não faz estratégia, nada. Só isso. É um WhatsApp, tem uma pessoa lá junto com o agente dele lá. Quanto você quer? Como é que você quer? Me dê as referências que você quer. Quanto que é? R$300, tal. Tem tanto. R$700, tanto. R$2.000, tanto. Escala. Exatamente, aí ele escalou. Às vezes tem um limite de alteração pra também não virar bagunça. Exatamente, aí o cara escalou lá o serviço dele. Aí quando você vai pro mundo do SaaS, né, tem eu tava analisando uma empresa que é uma empresa de IA, que ela analisa o que tá dentro do seu e-mail para poder responder os seus e-mails automaticamente. E o que o cara fez? O cara era uma agência, ele foi uma agência durante 8 anos, ele percebeu essa dor de mercado, testou internamente, validou isso internamente, botou tecnologia. É igual o cara agora de design aí, não tinha AI talvez na época, mas hoje talvez de vez ele ficar fazendo o design lá no Photoshop, ele vai botar uma AI que vai fazer a logo desse cara, o cartão de visita e tudo mais. Exato. E onde vai entrar o trabalho humano no criativo? Criar história, criar conexão e relação emocional. Porque a IA vai produzir o conteúdo rápido. Por exemplo, agora a Coca-Cola essa semana soltou o vídeo de Natal totalmente feito com IA. Só que ano passado eles soltaram e foram criticados. Sabe o que eles fizeram esse ano antes de soltar?
botaram o making off primeiro no ar, de como é que eles fizeram o vídeo. Aí você vê que os caras juntaram, tipo assim, 30 mil vídeos, editaram 30 mil vídeos pra chegar na ideia, pra chegar no vídeo. Aí você dá moral. Então, que a gente tá entrando. O esforço criativo vai ser visto muito pelo trabalho que você teve de alfaiataria por trás daquilo ali. Então, essa é a sacada. Então, não tem o certo e errado. Ah, posso ter 10 clientes ou posso ter 1.000 clientes e quebrar do mesmo jeito. Mas se eu não sei pra onde que eu quero ir, eu vou ficar patinando. E o dono de startup, que ele tem menos de 50 clientes, ele tem que revisar o ICP dele pelo menos a cada 90 dias ou a cada 6 meses. No mínimo 3, no máximo 5 atributos. Legal. Colocar o time todo pra lá e analisar, ó. Qual que é a característica, legal, qual que é o atributo, qual que é o benefício, qual que é a dor que esse cliente vê. Também, ó. Pelo menos a cada 90 dias. Por quê? Como é ainda mais serviço... por produto. Exato. Por produto. Por produto ou por faixa de faturamento. Por exemplo, o cara tem a startup que atende um cara que recolhe lixo tóxico. Eu posso atender uma gráfica que tem lixo tóxico que é tinta e eu tenho um hospital que é lixo tóxico. Entendi. Entendeu? E os dois vão entrar no mesmo ticket. Exato, entendeu? Por isso não dá... O cara vê lá no LinkedIn, não sei o que, eu vou montar um ICP. Cara, as pessoas não sabem montar ICP. A maioria das pessoas que eu falo não sabe montar. Todo mundo fala que tem ICP, eu falo, cara... Qual que é o ICP? O cara fatura 100 milhões, porra, isso não é ICP. Às vezes nem público-alvo. Nem público, é segmentação. Qualquer coisa menos ICP. Segmentação de mercado não é ainda público-alvo, muito menos ICP. E outra coisa, agora com o avanço da tecnologia, gerar lista, você aperta o botão, sai a lista. Então assim, porra, você acha que realmente você é o Alecrim Dourado, você é o único fundador de SaaS do planeta que descobriu que existe o Clay, que existe o Qualifiquei, que existe Econadata, que existe Driva. O S9, você é o único. Entendeu? Aí a culpa é do Receita Previsível, a culpa é do Winning by Design, a culpa é do Spin Selling. Não, a culpa é sua que você não tá personalizando para o que você quer vender. Entendeu? Você tá produto para alguém aleatório. Você tá querendo para você, mas não para o seu cliente. Não para os seus clientes. Isso é um outro erro muito, muito comum que eu vejo. O fundador é que ele é muito apegado em fazer... Uma das coisas que eu tive que aprender para ter um negócio, e eu demorei muitos anos isso porque eu tive 4 sociedades antes de ser sócio do Aero. E o Aero veio de uma relação em que ele estava muito magoado com o antigo sócio dele, que era o sócio dele nos Estados Unidos. E eu também tive os meus erros e os meus... Vamos dizer assim, os meus erros e as minhas falhas e... As experiências negativas também. Dos outros lados também, exato. Então, assim como ele também. E uma das coisas que eu aprendi muito é, cara, concentração de energia. Você vai fazer aquilo que vai te dar mais retorno com menos gasto de energia possível. O cara tem 10 filhos. Alavanca, né? Entendeu? Cara, porra, como é que eu empurro isso mais alto possível com uma alavanca, sem muito esforço? Sem muito esforço. E outra coisa, acreditar nas pessoas, acreditar na sua intuição, desejar o bem pro outro. Parece besteira isso que eu tô falando, mas cara, não. Pô, se toda segunda-feira você reclama do teu cliente, do teu processo que a ferramenta tá dando bug, porra, já era. Teu vendedor vai achar que é assim, entendeu? Você vai atrair, exatamente. Você vai atrair o cliente reclamou também, entendeu? Então, assim, e isso, gente, não é mística, é neurociência. O cara ficou ouvindo aquilo ali, seu vendedor vai ter um discurso derrotista. Cultura não é místico, cultura é o que você vive, é comportamento, e ela tem que servir sua estratégia. A cultura vai servir a sua estratégia no final das contas. Exato. Se sua cultura tá totalmente errada, você não vai chegar na estratégia onde você quer chegar. E outra coisa, confundir a execução, né? Que é, tipo, você na execução, você tem que dar tempo para as coisas acontecerem. Então, assim, quem aqui está disposto a pegar 50, 200 contatos, fazer uma automação, enriquecer, fazer uma personalização, tudo manual, para depois você ir lá e automatizar? A pessoa não quer, o cara quer ir lá pegar 200 contatos e, pô, borrachar. Eu já fiz isso, pô. Todo mundo já fez. Mas, hoje, o mundo não permite esse tipo de coisa mais. Por quê? O cliente aprende muito rápido o que a gente faz. E muda o comportamento dele muito rápido. Linear marketing, né? Não linear, não é mais linear igual antes que você enganava qualquer um. Agora, meu querido, enganava assim, entre aspas, da maneira positiva, que um funil de vendas era tão simples. Hoje o consumidor tá muito mais sagaz do que... Exatamente, muito mais. Aí, pô, como é que você faz isso se eu sou só eu e mais uma pessoa no meu time, sou eu? Quando eu tava lá, eu e mais um funcionário, de manhã eu era o meu SDR, de tarde eu era o meu closer. Eu também. De noite era o meu consultor. E sexta eu era o meu CS. E chorava e pedia a Deus pra não ter dor de cabeça e enxaqueca. Eu vivia tendo enxaqueca de tanto olhar pro computador. Aí depois que eu passei dessa fase, coloquei uma pessoa. E aí vem um outro eu deleguei primeiro SDR, fiquei closer. Aí depois eu deleguei closer e virei head comercial. Isso, exatamente. E outra coisa, tentar colocar o máximo de gente sênior primeiro. Que é outra coisa contra-intuitiva. As pessoas querem botar o quê? O recurso mais barato. O primeiro consultor que eu contratei, o cara ganhava 3 vezes o que eu ganhava como CEO.
Isso é interessante, hein? Baita insight, hein? Entendeu? Contratar, é o que eu falei hoje. Falei, você tem que contratar gente mais inteligente que você. Você tem que sentar na mesa e ser o mais burro. Não adianta, você tá lá liderando a galera e tudo que você falar, todo mundo, aê, aê. Você precisa de ter gente que vai olhar e falar, não. Talvez a gente possa ir pra esse lado. Isso. E outra coisa, depois que você começa a ter 15, 20 funcionários, as pessoas param de se importar em dar resultado e começam a se importar em te impressionar como líder. O cara quer falar uma coisa que é impressionante pra você. Tipo, mas eu fui lá e me posicionei na reunião, será que o meu líder gostou do que eu falei, etc e tal? Porque começa a ter silos, mini silos ali, é natural. Então você tem que ir mantendo a cultura. Lá na empresa a gente fala 3 coisas: humildade intelectual, levantar a mão e pedir ajuda. Você pode trabalhar igual um louco, mas também pode descansar na hora que você precisar e na hora que você quiser. Então assim, ninguém precisa pedir uma autorização de ninguém para ir lá e bloquear a agenda e ficar 3 dias fora. Vai ter evento essa semana. Um dos closers meus falou, nem falou comigo, eu vi na agenda dele, hoje de manhã por acaso tô comentando. Quarta-feira o cara vai ficar fora de manhã, mas eu confio na pessoa. O cara conquistou senioridade, resultado para poder fazer isso. Agora, eu não posso cobrar aquilo que a gente estava falando naquela hora. Eu não vou cobrar isso do meu jovem aprendiz, do meu estagiário, do meu júnior. Que não te apresentou resultado nenhum ainda e tô aqui de boa, vou ficar um dia fora. Vou ficar um dia fora. Porra, não, cara, entrega, né? Entrega, você tem que me mostrar que você tem resultado pra você ter essa liberdade. Exatamente. Faz sentido. Faz sentido. It makes sense. Tá, posso fazer a pergunta? Pode, pra finalizar. Não, na verdade tem mais 2 aqui. Baseado no que a gente tá falando aqui no off, tá? Obviamente, não sei se você vai poder abrir isso no detalhe, mas pelo que a gente entendeu na sua agência, quando você atuou como agência, você trabalhava com um ticket médio alto. É verdade. Alto. Tá? Como que você chega como que eu precifico, como que você chegou nesse valor, principalmente quando a gente fala de serviços que são meio intangíveis, como, por exemplo, criatividade. Quanto tempo que eu levo para ter uma ideia, para desenvolver uma copy, para desenvolver uma arte? Às vezes vai sair meia hora, vai demorar 3 horas, 3 dias. Exato. Ou, considerando já o que o Gabriel mencionou ali, a gente já tem que jogar um valor baseado naquele tanto de alteração, de refação, de regravação que vai ter, para tentar ter uma margem. Só que assim, como que você faz esse cálculo para entender se de fato você está para pelo menos fechar no 0 a 0 ou começar a lucrar? Eu posso só complementar também? Não sei se eu vou estar respondendo já, mas complementar. Tipo assim, eu sei que tem o preço de gente. A pergunta é boa, só que só não pode abrir o nome do cliente, né? Mas o valor, eu posso abrir o valor do contrato? Acho que era 45 mil de FII. Dentro desses 45 mil de FII, o que tem de entregável? Talvez que é uma boa pergunta a mais. Porque precificação, eu falo que tem 3 maneiras de você precificar. Uma é sobre o custo, outra é sobre o mercado. Isso. Então, tipo assim, vou precificar baseado aqui no que meus concorrentes cobram. Isso. E o terceiro, que é o que eu gosto de precificar, que é em cima do valor que eu gero em cima do cliente. Isso. Que o preço é o lucro, fala isso o livro. Exato. Então, tipo assim, eu tô precificando aqui em cima do tanto que eu vou gerar de ROI pro meu cliente, entendeu? E esse é o terceiro. Então, assim, eu acho que preço é muito subjetivo. Não tem o certo e o errado ali. Tem o que você quer ter mais margem, menos margem. Às vezes você pode ter menos margem, mas o cliente tem mais LTV e você consegue pegar a margem lá na frente. Então, tipo assim, meio que, tipo, eu não ligo muito pro preço. A questão é, dentro desses 45 mil, minha dúvida sempre foi, cara, quero fechar um contrato de 500 mil. O que tem de entregável num contrato de 500 mil? O que tem de entregável num contrato de 50 pau de FII, por exemplo? Boa. Eu vou falar tanto do ponto de vista de agência, quanto consultivo, quanto de SaaS, dá pra gente usar métricas similares. O primeiro ponto, tem muito da característica da liderança. Eu sou um cara que normalmente eu olho pro time que eu tenho pra saber quanto que eu quero gerar com aquele time. Tem gente que prefere prometer para depois correr atrás de lá e montar o time. Então, o que a gente faz? O que a gente fez nessa empresa que eu era sócio? O primeiro contrato que eu assumi foi R$ 2.500 o FII mensal. O primeiro, eu coloquei 10 contratos desse para dentro, com 2 social medias, aí eu tinha um time de criação que era misturado online e offline, etc e tal. Então isso me deu um timezinho. Me deu um timezinho, 22.500 na época, tirando o salário da galera, vamos dizer que sobrava 15 mil. Esses 15 mil era o meu reinvestimento para pegar a próxima... Pera, 22.500 você tinha de MRR, de receita na época? Isso, vamos dizer que sobrava 15... Aí você tinha custo com uma pessoa, 2 pessoas? 2 pessoas, aí eu tinha um custo de luz dos designers com a criação, vamos dizer que sobrasse 15 mil.
Tá, isso Tá. já tirando seu Prolabore ou na época você nem tinha Prolabore? Não, eu tô colocando o custo da operacional. Operação. Só, isso. Então você nem tá botando o custo seu aí. Tá. Exato. Aí, ó, vamos dizer que sobrou 15 mil. Então, o que era a minha mentalidade? Desses 15 mil, eu vou dedicar pelo menos 7,5 para começar a montar o meu novo time do novo degrau que eu vou pegar. Então, o que eu fiz? Primeiro tipo de contrato era rede social e mídia, né? Que na época não chamava tráfego pago, igual a galera chama hoje, mas inclusive tráfego pago é um assunto para fazer um outro podcast. Eu gosto de mídia também. Eu prefiro mídia do que tráfego pago. Porque, tipo assim, o cara não vende tráfego, o cara vende mídia. Né? É isso. Você tem a página, o destino e a saída, né? Não é isso. A galera fala como se fosse um negócio diferente, né? De novo, é a mesma coisa. É a mesma coisa, nome. do mesmo jeito. Então, assim, o que eu fiz? Ó, 2.500 social media e mídia. Para chegar no próximo patamar, eu já tinha que vender, na época, inbound marketing. Então, eu precisava de uma pessoa que entendesse minimamente montar um fluxo de automação, que escrevesse bem, que entendesse como entender essa pessoa. Então, era uma pessoa mais sênior. Então, dessa grana, o que eu fiz? Eu peguei uma pessoa mais sênior e botei uma pessoa mais sênior que ia comigo no cliente primeiro. Na época 7.500 é dinheiro pra caralho. Então, às vezes, uma pessoa sênior era 3.500. Isso, exatamente. Onde que você achava essas pessoas na época? Na época, eu morava em Minas, né? Aí eu morava em Uberlândia. Era presencial, totalmente presencial. Totalmente presencial. O que eu fazia? Dava aula na graduação e achava os talentos. Tá. Isso é top. Ficava lá e falava, opa, esse cara aqui trabalha na Algar. Pô, vou chamar esse cara pra ser da Algar e levar pra minha agência. Eu sinto que a gente precisa trabalhar mais canal de aquisição de talento pra RH. Total. O nosso. Porque hoje só a gente gasta verba em LinkedIn, torrando dinheiro pra tentar trazer. Sim, é muito difícil. A gente prospecta ativo. A gente tem um SDR. É tipo um Hunter. Isso. Aí vocês tiram de outra empresa eventualmente também. Exatamente. Chega pro cara e fala, ó, você ganha 10 mil, eu vou te oferecer 15 aqui. Mas assim, óbvio, né? Com várias condições, também com ética, né? Então... tem isso também, porque se o cara sai pra ganhar mais pra tua, às vezes ele vai sair da tua pra ganhar mais em outra. Então também tem uma questão de venda de sonhos. Às vezes ele já tá frustrado com liderança e o caralho a 4, ele sai. E sempre que uma pessoa do nosso mesmo mercado, sei lá, um funcionário de vocês vier me procurar, cara, a gente já tem relacionamento. Eu vou... Meninos, cara, o cara me procurou. Eu sempre faço aqui, isso também. Tudo bem, a gente seguiu o processo e tal. Por respeito mesmo. Sim. Então, assim, o que eu fiz? Você pergunta quanto que a pessoa já tá ganhando, mas... E se ela tá feliz também. Exato, porque, por que essa pessoa tá saindo? Aí a pessoa sênior, ela tá empregada, geralmente, né? O cara que é bom, ele tá empregado. É muito difícil ele tá desempregado. Muito difícil. Porque hoje, mão de obra, por mais que a galera fale que emprego tá difícil, mão de obra também tá difícil. Mão de obra tá muito difícil. A gente tem vaga de heavy ops lá, aberta há meses, pra pagar... Salário inicial de 6 chegando a 15, 20. E a gente não consegue, às vezes, porque... E tem candidatura. Tem candidatura, mas não é do perfil que você quer. Exato. Agora, o problema é, no meio dessas 10 pessoas aqui que se candidatou, eu vou tentar achar alguém. Se você não sabe muito bem quem você quer pra aquela posição, você vai acabar contratando qualquer um serve pra qualquer coisa. Isso, e outra coisa, muito pro momento que você está pra empresa. Então, por exemplo, existiam pessoas que chegavam no Receita Previsível pra trabalhar comigo, que eram muito adequados pro momento que eu tava vivendo, que era de construção, que era meio que, entre aspas, um momento startup. Tipo um founders mode ali, tipo um cara que já tá... Agora não. Agora o negócio tem governança, tem estrutura, uma porrada de empresa que se comunica, etc e tal. Aí o que eu fiz? Peguei essa grana, eu botei pra trazer a pessoa de inbound. Aí o próximo movimento foi, aí a decisão foi, se eu pegar um cliente de varejo, eu vou trazer um designer web. Porque varejo vai precisar peça pra caceta. Se a gente pegar um cliente consultivo, eu vou trazer uma pessoa, vou dobrar essa pessoa já, porque eu tenho medo dessa pessoa sair. Daí, nesse caso da minha história, eu peguei uma pessoa para web, porque a gente começou a pegar cliente de varejo. E aí eu primeiro organizei isso, e aí eu comecei a ensinar a galera a parte de otimização de conversão, CRO, né? E aí comecei a ensinar o time de tráfego, de social media, a fazer o quê? Começar a fazer a copy para landing page. Aí eu comecei a abrir mais um serviço. Aí aqui eu já saí então, do... É por isso que você falou que depende do momento da empresa. Essa galera era bem founders ali mesmo. Isso, eu tive que ensinar. Sexta-feira a gente parava, fazia um lanchinho. Então é o perfil também daquelas pessoas que você tava pegando. Eu tô lendo The Great CEO Within. E ele fala que logo no início ele fala assim, uma empresa até umas 6, 10 pessoas, você tem que tomar cuidado com quem você traz. Porque quando começa a passar de 10 pessoas, as pessoas já chegam lá e acham que a empresa tem cargo. Então ela sabe que ela vai ter que fazer só aquilo e ponto. Isso. Agora quando um time é enxuto de 10, 9 pessoas, a galera já sabe que tipo
tipo assim, é um time contra a guerra, entendeu? Isso então aí. nós vamos fazer o que foi preciso aqui pra fazer. Isso Por isso que às vezes nós falamos assim, nossa, quando nós tinha 4 pessoas, a gente tinha uma pessoa que fazia a porra toda. E hoje nós temos uma pessoa que não consegue fazer, faz o dela e ainda reclama que tem o Ainda dela. reclama, exatamente. É isso mesmo. Porque é o perfil da pessoa também. Vai mudando o perfil e a pessoa começa a ter uma responsabilidade diluída. Se eu não fizer, os meninos não vão chamar só a minha atenção, entendeu? Ou a pessoa não tem consciência, que é assim, o que é o funcionário ideal? É o cara que faz eu depender dele positivamente, né? É aquela pessoa tão boa que você fala, cara, tem que aumentar o salário dessa pessoa, tem que aumentar o salário, tem que dar um veste pra esse cara não sair daqui. Mas o que o cara faz? Não, ele senta em cima do problema ali. Aí o que a gente começou a fazer nessa época? Eu comecei a estruturar a parte de otimização de conversão, e aí a gente começou a mexer com SEO na época, e aí entrou o primeiro cliente B2B. Quando entrou o primeiro cliente B2B, como eu já tinha experiência com receita previsível, eu comecei a montar a consultoria de vendas lá dentro também. Eu aproveitava o social media para fazer a copy de e-mail na época, que era mais e-mail e ligação, e o WhatsApp um pouquinho já, fazer algumas coisas também com o ManyChat e tal, aquele lance de fazer lead no Messenger do Facebook e tal, né? Faz newsletter, depois Messenger do Facebook. Aí a gente começou a usar essa estrutura. Aí quando começou a ficar maior, com mais do que 4, 5 pessoas, aí eu comecei a especializar. Porque antes eu especializava o tempo das pessoas, eu não especializava a função. Basicamente, o que eu fiz foi receita previsível sem ter uma receita previsível. Eu especializei o tempo, não a função da pessoa. Então, deixava a pessoa especializada em fazer determinada ação. Então, nesse momento, quando a pessoa entrava na agência, primeiro ela fazia o saque dos clientes, respondia os clientes, para ela entender o mercado do cara. Depois, essa pessoa começava a fazer conteúdo de blog, porque era mais difícil, mais denso. Depois, essa pessoa começava a fazer social media, que era mais criativo. Depois eu ensinava pra ela a parte de outbound, etc e tal. Então, a cada tempo, a pessoa fazia uma coisa. Isso aí. E você botava ela no cargo de como? Analista de marketing. Exato, no cargo genérico. E nível 1, e outra coisa, analista 1, 2, 3. Aí depois ele virava social media. Social media 1, 2, 3. E ele era meio generalistão, assim. Isso aí. Aí depois eu fui especializando. Aí como é que eu fiz isso? E agora você tá atacado de alguém responsável pelo onboarding. Pessoa responsável pelo onboarding, Isso, ela A galera pega a é porra sempre toda. CLT? Hoje eu tenho todo mundo no formato PJ. Hoje tem todo mundo no formato PJ. Mas o que eu acho que é o desafio aí? Você encontrar um modelo em que você tem a responsabilidade jurídica com as pessoas. Então, assim, todo mundo... Responsabilidade ética também. E responsabilidade ética. Porque eu não enxergo a pessoa simplesmente como CNPJ, né? Eu enxergo ela como um ser humano por causa daquele CNPJ. Então, se alinhar benefício... pagar tudo certinho, aí você, né, eu acho que se blinda de qualquer problema. É um assim, acordo entre duas pessoas, né, cara? Tipo assim, é o que funciona, não é a Ninguém te legislação obrigou. que vai me dizer o que tá certo ou tá errado. A pessoa concordou, eu concordei, e tá tudo bem, e ninguém tá sofrendo. E outra coisa, você com respeito, ninguém tá te obrigando a trabalhar nesse modelo, eu também não tô te obrigando a trabalhar só aqui. O que acontece muitas vezes é que, dependendo da função, a linha expectativa é que vai ser difícil a pessoa fazer outras coisas. Então, é diferente eu virar pra uma pessoa sênior, igual eu comentei, e falar que ela vai trabalhar full por receita previsível. Ela já tem maturidade, estrutura, velocidade. Então, por isso que eu tenho vários professores no time. A pessoa às vezes vai, vou viajar, vou dar aula em Brasília, mas ele tem reunião com o cliente. Eu não preciso ficar, e aí, vai ter a reunião? Não vai, entendeu? Agora, um júnior, não dá pro cara fazer o e-commerce dele de dropshipping, né, amigo? Enquanto ele tá trabalhando pra você. Não vai funcionar, desculpa. Não é porque você não pode. Não é porque você não é capaz, mas é porque você tá num momento de evolução. Você Aprender. Inclusive, hoje, uma das pessoas do meu RH é um senhor de 21 anos que ele começou a trabalhar muito cedo também. Ele teve dropshipping, quebrou no dropshipping. E uma das características pro momento que eu tava era trazer pessoas que falharam em outras carreiras. Foi como eu montei o primeiro time do Receita. Eu peguei todo mundo que não era do Insight Sales e que se arrebentou trabalhando com outra coisa. E aí, por exemplo, o Léo, né, que fica mais à frente da RH, agora a gente tá transicionando ele, porque agora ele é uma mini célula disso que eu falei do meu passado. Porque o Léo vai ter eu brinco que vai ter o exército dos Léos. Ele é um cara que tem uma puta maturidade. Hoje, um dos meus melhores consultores tem 23 anos. Entra numa reunião um cara de 60, um de 44 e um de 23. Os três têm o mesmo nível de capacidade de entrega. Mas, o cara de 23, ele entrou há 2 anos atrás. Ele já chorou, ele já brigou, ele já ficou triste, ele já se arrebentou, ele já entendeu que ele não sabia, ele foi estudar, não vai dar pra você já se lascou no passado. Você não dá pra você fazer comprar um infoproduto pra como vender mais no dropshipping de noite e trabalhar de dia, não vai. Mas não é que você não possa. Se você quiser fazer isso, eu respeito,
procure uma empresa, Mas não, a tua. mas não a minha, não vai dar. Tá certo. Legal. Quer a última? Tá, só pra finalizar. Tá? Você já... Essa aqui é rapidinho, fora do script. Você já tomou algum processo trabalhista ou com cliente, ou teve algum caso frustrado, algum case assim? Assunto polêmico, hein, Douglas? Frustração a gente tem o tempo todo. Problema judicial, graças a Deus, nunca tive. Mas também, se tiver, eu vou arcar com as consequências e responsabilidades. O que são os casos de frustração que eu tive? Sempre a minha responsabilidade que falhou foi os 5 gaps do marketing de serviços. Ou eu falhei na promessa que eu fiz, ou prometi demais, ou eu prometi uma coisa e o cliente entendeu outra, ou o cliente queria uma coisa diferente do que eu conseguia entregar, e eu demorei eu não consigo. Então, assim, eu esqueci os outros 2 gaps, mas tem no livro Marketing de Serviços, outro livro muito bom para ler. Marketing de Serviços? Isso, Marketing de Serviços. Marketing de Serviços. É o nome do livro. É um livro, cara, na Amazon ele é até meio salgadinho, assim, uns 200 conto, mas ele é muito bom, muito bom. Depois eu mando o link para vocês, é muito bom. E é sempre relacionado a desalinhamento de expectativa. E aí, esse desalinhamento de expectativa, muitas vezes, é responsabilidade do cliente, mas também é nossa responsabilidade. Sim. Então, todas as falhas que eu cometi foi de deixar esse desalinhamento por muito tempo. Então, por exemplo, eu lembro de um caso que eu comecei a tocar a máquina de vendas do cara no Excel. Beleza, no primeiro mês, não depois de 6 meses. E aí depois o cara começou a reclamar que não dava resultado. Eu comecei a reclamar que ele não saiu do Excel para ir pro CRM. E aí a gente entrou em conflito, entendeu? Entendi. Mas assim, sempre conflitos isso. resolvíveis, né? Conflito para resolver antes de ir pra... Antes de ir pro litigioso, vamos dizer assim. Mas sempre o problema principal é desequilíbrio. Tipo, eu quero entregar uma... falta de alinhamento de expectativa. E realinhar, porque às vezes... Porque também tem outra coisa, né? Às vezes as pessoas não são organizadas que nem a gente aqui. Elas acordam com uma cabeça de manhã, de tarde elas têm outra. Eu tenho vários clientes que falam, vamos por esse caminho, daqui a 2 meses ele fala, vamos pelo outro caminho. Mas você falou que você queria ir pela praia, agora você tá querendo ir pela montanha? Como assim? E aí? E aí, né? E não, aí, mas aí o que você faz? Aí a gente pega, vamos recapitular tudo que a gente entregou até aqui. Pá. Se a gente deixar de ir pra praia e querer ir pra montanha, o prejuízo é esse, o ganho é esse. Eu assumo a responsabilidade de fazer dar certo independente do caminho que você queira. Mas eu estou deixando claro que, por exemplo, se mudou a rota, vai mudar o tempo para as coisas darem certo. Entendi. Entendeu? Também tem isso. Que às vezes, por exemplo, já aconteceu comigo o projeto tá super certo e aí o cliente vai e erra a comissão dos SDRs 4 meses. Desculpa. Entendi. Você tem que se ferrar. Não tem jeito. Tem jeito, meu querido. A gente vai fazer o segundo ano, vai ter que fazer o primeiro e o segundo ano do segundo ano. Sim. Porque você vacilou com o teu time, pô. Como é que a gente... Ou então, assim... um SDR ou um closer ou um diretor fala que trabalhou para, sei lá, qualifiquei clientes como Red Bull, Adobe, Microsoft, trabalhei com grandes contas. Você vai ver, o cara mentiu. Porra, não posso ter um processo seletivo à prova de caráter. Né? Então, porra, isso aí não tem como ter uma bola de cristal. A gente tem mecanismos para ajudar nisso. Tem consultorias parceiras, por exemplo, tem a For Sales, que é muito parceira nossa. Tem várias consultorias de RH que são maneiríssimas. Mas, porra, não tem como você fazer isso, entendeu? Esse tipo de coisa vai acontecer. Inclusive, na certificação é isso que a gente faz. A gente fala pro cara, como lidar com esses problemas, porque vai acontecer. Entendeu? Legal. Maior risco que você já tomou na sua vida que trouxe um maior impacto positivo? Cara, quando eu fui... Isso é uma baita pergunta, viu? Porque quando eu mudei para Minas, eu saí da sociedade que eu tinha de empresa de tecnologia, entrei nessa sociedade de uma agência, que foi quando eu trabalhava... mudei para lá para morar com a minha ex-mulher. E quando eu ia comprar o Receita Previsível, eu tava com uma grana para construir uma casa para mim lá em Uberlândia. Eu deixei de construir essa casa e me sustentei de 2 anos com essa grana dessa construção. Então, acho que esse foi um dos maiores riscos. E no momento dessa transição, eu tinha saído dessa sociedade, eu recebi um convite para ser diretor no Facebook, no Meta. E aí ia ser uma primeira vez, depois de 10 anos empreendendo, virar executivo de novo. E aí, na época, eu tomei a decisão de alocar na Receita Previsível. Ficar no Receita Previsível. E deu ROI? E demorou 2 anos para começar a dar um ROI bacana, para poder chegar nesse momento que a gente tá. Legal. Risco, hein? Risco, hein? Foi risco. E agora, nesse momento, o meu risco maior é com as novidades que eu vou lançar ano que vem. Que é
todas as soluções que a gente vai fazer, os M&As que eu vou anunciar e tudo mais, porque vão ter empresas que daqui a 10 anos eu sei que não vão existir. E pode ser que tenha uma empresa que arrebente e vire um spin-off do Receita Previsível, entendeu? Por isso que é risco. É isso. Legal. Vamos lá. Foi ótimo, hein? Papo maravilhoso. Como que te acha nas redes sociais, Thiago? Obrigado pelo convite, viu, menino? Foi ótimo, parabéns. Foi uma das melhores entrevistas desse ano, viu, que eu dei, porque perguntas inteligentes, perguntas sinceras de coração, gostei demais. Pegou aqui, pô, vamos falar de tudo. Thiago Muniz.rp e @Receita Previsível e @B2B, né? B2B Stack. Inscreva no canal, comunidade aqui gratuita, quem quiser ter acesso, conteúdo exclusivo, mesa de conselho toda semana, de 15 dias na verdade, @OGabrielRDM, @pen.com.br, @Douglas Figueiredo. É. E é isso.